disputados até aqui pela 10ª rodada. Agora chegou a hora de futebol ao vivo para você. Todos os estados, menos Rio e Bahia, vão curtir Botafogo e Palmeiras, direto de Niterói. Cariocas e baianos vão acompanhar Internacional de Porto Alegre e Bahia, direto do estádio Beira Rio, no sul do país. E depois, para fechar a noite, vamos todos ver o compacto de São Paulo e Atlético Mineiro. Os jogos de hoje podem alterar as primeiras posições da tabela. O Inter de Porto Alegre tem 14 pontos e, se vencer, alcança o Vasco na liderança. O Botafogo é o 5º colocado com 12 pontos e pode assumir o 3º lugar. Na outra ponta da tabela, São Paulo, Palmeiras e Bahia lutam para fugir das últimas posições. Os dois times paulistas têm 6 pontos e o Bahia tem 5. O Atlético Paranaense está um pouquinho melhor. É 12º colocado com 8 pontos ganhos. Dentro de instantes, para você, as emoções do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nós voltamos logo depois do intervalo comercial. Até já. Grande jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol. Você curte agora Botafogo e Palmeiras, ao vivo, direto de Niterói. Todas as emoções do jogo na voz de Luciano do Vale, comentários de Gerson e reportagens de Eli Coimbra e José Luiz da Atena. Boa noite, Luciano, é com você. Muito boa noite, meus amigos da Rede Bandeirantes de todo o Brasil. Aqui, Caio Martins, Niterói. Um lugar onde que Gerson começou desde pequenininho a bater a sua bola com toda a sua família. Nosso querido Gerson, canhotinha de ouro, né? É um estádio que tem muita história. E tem uma história, inclusive, do próprio Armando Nogueira, que já não vinha aqui há praticamente 40 anos. Aos poucos a gente vai conversar com os amigos da Bandeirantes. Isso se esse áudio nosso fica melhor, né? Lá no gramado estão os jogadores do Botafogo, da Sociedade Esportiva Palmeiras. E o da Atena e mais o Eli Coimbra, trazendo as novidades para os amigos de todo o Brasil. Agora sim. Agora a gente pode até começar tudo de novo, ficar mais tranquilo. Bom, Eli, você está do lado do Palmeiras, o Datena está do lado do Botafogo. Uma noite gostosa no Rio de Janeiro, né? Uma noite deliciosa em Niterói. O Cristo está bem aqui à nossa frente, essa Baía da Guanabara maravilhosa, esperando de braços abertos o nosso Eco 92. Vamos lá, Eli Datena. Muito boa noite, amigos do Brasil. Forte abraço, Luciano do Vale. O Fogão Carioca é o 5º colocado, ao lado do Esporte Clube Recife, com 12 pontos. Ricardo Cruz, camisa 1. Odenilson, camisa número 2. René, 3. Márcio Santos, 4. Valber, meia dúzia. Carlos Alberto, 5. Pingo, 8. Jefferson Douglas, camisa 8. E Dias, camisa número 10. Douglas, 11. Renato, número 7. Chicão é o camisa 9. Expectativa de um grande jogo. Você que é um dos artilheiros do campeonato, está com 7, chegando perto, tanto do Bebeto quanto do Nilson, né, Chicão? É um jogo bastante difícil. Palmeiras não vem bem no campeonato, mas se trata de um grande time. Então a gente tem que ter bastante atenção se quisermos conquistar 2 pontos hoje aqui. O técnico do Botafogo é o Búfalo Gil. E aí vem Verdão, Eli. Boa noite, amigos da Rede Bandeirantes de televisão. Boa noite especial, você que nos prestigia sempre. O Palmeiras está em 17º lugar, mas esse não é o lugar do Verdão. O Verdão está lutando para sair dessa incômoda posição. E hoje vem desfalcado a Caio Martins, joga com Carlos 1, Odair 2, Tonhão 3, Alexandre Rosa 4, Biro meia dúzia. Galeano 7, César Sampaio, capitão 5, Luiz Henrique 8, Betinho número 10. Na frente, Ivair número 9, Amaral número 11. O técnico é Nelsinho Batista. Vai apitar o jogo José Roberto Wright na bandeira número 1, Ed Mauro de Toffoli. E na bandeira número 2, Paulo Jorge Alves. E eu converso rapidinho com o Gil. Jogo difícil, né, Gil? Dificílimo, eu acho que o respeito tem que ser muito grande pelo Palmeiras, porque o Palmeiras está numa situação delicada, mas tem um grande treinador e um grande elenco. Sem Valdeir, né? Sem Valdeir, que tomou o 3º cartão amarelo no último jogo. Os jogadores do Palmeiras que vão entrar também, devido aos cartões amarelos do Palmeiras, têm condições de ser titulares em qualquer equipe. Os jogadores que entram hoje foram titulares ano passado. Foi uma partida bastante difícil, o Botafogo faça um bom jogo e tem a condição de vencer. A novidade no Palmeiras são 2 centroavantes, o Evair e o Amaral. Amaral, como é que vai ser esse jogo? Espero que seja um bom jogo. Essa equipe possa fazer o que nós fizemos no treinamento e sair daqui com resultado positivo. No treino, quantos gols vocês fizeram, você e Ivair?
Olha, eu fiz 2, o Evair fez 1, e foi um bom treino, mas o importante foi o conjunto que o grupo adquiriu, e nós jogamos com o meio de campo mais fechado, isso vai dar condição de a gente jogar com mais liberdade na frente. Tá aí, é isso aí, Luciano do Vale, o Palmeiras arrumadinho para pegar o Bota. Tudo pronto aqui em Caio Martins para a grande partida envolvendo Sociedade Esportiva Palmeiras e Botafogo do Rio de Janeiro. De um lado, o Palmeiras com desfalques, o Botafogo também não tem algumas das suas estrelas. E é bom a gente ouvir de início essa dupla maravilhosa composta pelo Gerson e pelo nosso querido Armando Nogueira. Gerson, boa noite, Gerson. Muito boa noite, Luciano. Boa noite, Armando, Datena, Eli, amigos. Realmente, os desfalques do Palmeiras, eu tenho a impressão que, sabe, complica um pouco para o Palmeiras. E pelo lado do Botafogo, o Valdeir é ponto importante nesse time. Ele é que puxa, ele é que arrasta o contra-ataque. Ele vem ao meio do campo e obriga o meio do campo a chegar para o ataque. Ele se movimenta com muita rapidez a partir da intermediária do adversário, de qualquer adversário, e para a penetração de Carlos Alberto Dias, para a chegada do Pingo e para a presença do Renato. Então vai fazer uma falta tranquila, né, no time do Botafogo Valdeir. Agora, os três homens, o Edu, o Toninho, quer dizer, e o Andrei, fazem uma falta terrível ao time do Palmeiras, que precisa muito mais dessa vitória, porque está no sufoco, do que o time do Botafogo. Qual é o problema ali? Bom, é o de sempre, né, Luciano? O Zé Roberto Reit não quer começar o jogo porque viu que tem muita gente aí que não tem função nenhuma. Eu acho que é muito mais fácil evitar, antes, alguma hora e meia, colocar pessoas credenciadas que limpam, que não permitam acesso a essas pessoas que não têm função. Aqui atrás, eu sei que vocês têm tempo de televisão, precisam permitir, e infelizmente, se eu não tomar essa providência, o que acontece é que esses que não tem nada que tem função, que não tem função, são exatamente aqueles que tumultuam o jogo. Agora, esse tipo de problema já está na hora de terminar, né? Nós já estamos em 1992, pelo amor de Deus, né? Como é que, por isso que esse problema de evasão de rendas é um problema sério, gravíssimo, num futebol caro. Nós estamos vendo um problema econômico grande. Quer dizer, já custa para o cidadão ver o campo. E ainda assim, o jogo começa atrasado, porque nós temos penetras, não há fiscalização. Eu soube que ontem no Maracanã houve um tumulto danado porque o torcedor entrasse com o ingresso na mão pago. Eu acho que está na hora da gente atacar todos os flancos. Não adianta a gente só fazer campanha contra a violência do jogador, contra a violência da torcida. Tem que fazer uma campanha geral. Tem que moralizar desde a direção até o último elemento que faz o espetáculo. Ou seja, o cidadão que pinta o gramado, que cuida da grama, porque tudo faz parte do espetáculo. Certo, senhor Armando Nogueira? Certo, Luciano. Boa noite a todos os amigos. Eu começo a minha participação deixando no ar uma pergunta, que, aliás, os três fizemos aqui antes de começar a transmissão. Como é que uma equipe como essa do Palmeiras, mesmo desfalcada, a gente sabe que é uma grande equipe, pelas estrelas que compõem o time, como é que esse time está na situação de uma equipe que fez 11 gols e tomou 11 gols no campeonato? Ou seja, do ponto de vista de gols, parece que não começou o campeonato ainda para o Palmeiras. E, no entanto, você vê no gol o Carlos, que é um goleiro de seleção consagrado. Deu o Evair, um centroavante respeitável, no melhor estilo clássico. Ao lado dele, um cobrão, que o Gerson elogiou aqui com o maior entusiasmo. O Luciano assinou embaixo e eu assino também embaixo. E, no entanto, essa equipe está aí na 12ª colocação, como se estivesse vivendo crise. E tem um técnico altamente qualificado. O futebol, como dizia um velho amigo, pai desse árbitro que está no campo, Benjamin Wright, costumava dizer: o futebol é uma caixinha de surpresas. Vai começar o clássico aqui em Caio Martins, Niterói. Vai ou não vai, Datena? O Dias está aqui embaixo. A chuteira não estava servida, o Dias, antes do jogo? A caneleira estava um pouco grande. Tá aí o Dias, trocando a caneleira, vai para campo. É o jogador que completa aqueles que vão iniciar a partida. E pau na máquina para um grande jogo, Luciano. Começa aqui em Caio Martins, Palmeiras e Botafogo. Tá aí a equipe verde e branca de Parque Antártica, Betinho. Evair. Primeira falta do jogo marcada pelo senhor José Roberto Reit.
O Hyde tem personalidade. Ele sabe que não é para começar com gente do lado do campo, não começa. Vamos ver o Palmeiras. Evair. Escorregou, caiu lá. A bola ficou fácil para a retaguarda do Botafogo com o Carlos Santos. Eu não vou dizer que o estádio está totalmente lotado, mas tem gente que não acaba mais aqui em Caio Martins. Foram colocados à venda 10 mil ingressos. A capacidade do estádio, segundo a própria Polícia Militar, é de apenas 12 mil espectadores. Sai jogando o Botafogo pela zaga lateral direita. O Denilson. Matou bem no peito, bonito ali o César Sampaio. Evair. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você. Direto de Caio Martins, Niterói. 0 Palmeiras, 0 Botafogo, 1 minuto de jogo. E nesse primeiro minuto de jogo, toda a equipe de esportes da Rede Bandeirantes, toda a família Bandeirantes, enviam ao Silvio Luiz um grande abraço pelos seus 40 anos de profissão. E que 40 anos realmente intensos, vividos pelo nosso excepcional Silvio Luiz, que de televisão fez tudo, desde cameraman, diretor de programas, direção de TV, passou por homem de jurado, fez coordenação de programas, locutor esportivo, foi árbitro de futebol. Enfim, o Silvio tem uma carreira brilhante. Em nome de toda a equipe de esportes, a gente envia um grande abraço ao Silvio, que nesse exato instante está no Giovanni Bruno, ele Sonho de Anarelo, em São Paulo, recebendo seus amigos e comemorando com muita justiça os seus 40 anos. Grande abraço ao Silvio, hein? Olha o Odair, lançamento lá para Evair, primeira tentativa do Palmeiras, subia bem na zaga, o René para cortar. Olha a recuperação do Verdão. Birubiru. Lançamento é perigoso, Evair é perigoso. Olha a sobra para a representação do Palmeiras, Amaral, mal. Renato merece uma atenção especial, bateu lá atrás o quarto zagueiro Alexandre. Alexandre Rosa, Valber. Daí para o Renato. O Renato Gerson, ele tem a camisa 7, mas na realidade de ponta mesmo não está jogando, né? Não, Luciano, ele não joga na ponta. O Gil, inclusive, já pediu a ele para ele cair aqui pelo setor direito, aonde ele tem muita habilidade, tem força, tem velocidade. Agora, ele gosta de chegar um pouquinho mais para o meio. Agora, também tem um detalhe. Ele gosta de jogar nas costas dos homens de meio do campo. Se bobear, ele vai pegar e parte para dentro da área adversária, no caso do Palmeiras, e arranja um tumulto, porque ele é muito rápido, muito veloz, e é o jogo do Botafogo, é a cara do Botafogo isso. Ele segurando a bola e chegando com rapidez no meio do campo. Betinho. Olha o lançamento pro Galeano, hein? Falta marcada por José Roberto Hyde, que favorece a equipe verde e branca de Parque Antártica. Ainda estamos saboreando a grande vitória de Emerson Fittipaldi do Brasil na abertura da temporada 92 da Fórmula Indy. Impressionante como o público brasileiro adora o Emerson. Aqui em Niterói, amigos do Gerson, o próprio Gerson, todos falando, elogiando do comportamento do brasileiro, quando nas últimas 7 voltas ultrapassou 5 cobras e ganhou de forma brilhante o Grande Prêmio da Austrália. Antecipação do Birubiru. O Denilson. Betinho, também telegrafou fácil pro Betinho, ficou fácil pro Beto. César Sampaio. Se virar do outro lado tem o Odair, livre, livre, livre. Olha lá. Lá vai o Odair. Já fugiu o Galeano pelo lado direito. Chamou o zagueiro central, Tonhão. Alexandre Rosa. Vai tocando bem a bola a equipe verde e branca de Parque Antártica. Ganhou arremesso lateral. Vino! Mete a bola pro Amaral, não em cima dele, mas aqui do lado dele. Quem é que disse isso aí? Técnico Nelsinho do Palmeiras. Amaral. César Sampaio. Lá vai Birubiru. Vai tentar a linha de fundo. Não. Diagonal. Birubiru. César Sampaio.
Se quiser de novo tem um lateral, que não tem nada a ver com aquele Birubiru que joga no Guarani, né? Às vezes é bom a gente frisar. Tem torcedor menos avisado, que não conhece o Birubiru. Esse daqui é o lateral esquerdo, naquele Birubiru cabeludo, que aliás jogou muito na partida que o Guarani ganhou do Vasco aqui no Rio. Esse é um jogador jovem, ele é lá da região de Osasco, Carapicuíba. É um jogador apenas de 20 anos e foi colocado na equipe principal do Palmeiras pelo técnico Nelsinho. Na marca de 5 minutos, etapa inicial, Caio Martins vivendo uma grande noite. 0 Botafogo, 0 Palmeiras. Vamos ver o Botafogo trabalhando lá. Você viu que chance pro Evair. Olha o centroavante palmeirense, vai embora Evair, vai embora Evair. Ele acredita em todas, tem que tomar cuidado ele. É isso mesmo, o Evair já numa bola de cabeça quase conseguiu desvio, é um jogador perigoso, mas a defesa do Vasco está bem atenta com relação a ele, hein? Olha o lançamento para o campo de ataque para Renato. Renato deslocado lá pela ponta esquerda, vai no mano a mano. E ele no mano a mano é uma dose dupla de emoção, não é fácil não. Ganha escanteio na ponta esquerda o Botafogo, hein? Muita vitalidade do Renato, 29 anos, um dos jogadores mais experientes em campo, mas com muita garra, muita luta e, como disse o Gerson, o espírito do fogão em campo. Olha a cobrança curta, bom lance dele, olha só, invadiu sozinho, cruzou, gol! Sabe tudo. Renato, o da Atena. Um grande lance de quem conhece, de quem tem a marca do craque. Ele primeiro criou a jogada, acreditou na bola, foi ao fundo da cobrança do escanteio. Ele tocou sem ângulo na saída do goleiro Carlos. Um gol só dele. O segundo gol de Renato do Botafogo neste campeonato brasileiro. Golão, Luciano. Na marca dos 7 minutos, etapa inicial. Número 7 na camisa. 7 minutos, 1 Botafogo, 0 Palmeiras. Luciano, foi uma jogada típica de ponta, o ponta tradicional, que é exatamente o jogador tido como maluquinho. O ponta sempre é maluco. Essa jogada dele foi uma jogada de gênio. E a gente dizia, raras emoções lá do lado de lá. Olha o Botafogo. Vai dar falta ou vai dar escanteio? Deu apenas escanteio da Atena. Ele parece que pelo gesto que estava apontando, apontou realmente a falta. Em relação ao ataque do Botafogo, falta do Biro. O Bandeira tinha dado escanteio, não sei. Pelo gesto que o Wright estava fazendo, ele apontou falta. Seria ali, na verdade, um escanteio em mangas curtas contra a meta do goleiro Carlos. Sai na frente o Fogão num grande gol de Renato aqui em Caio Martins. Deu falta, sim. Foi falta. Daqui a pouco o Gerson vai analisar o gol do Renato. O Gerson bateu palma. Ele quase ficou de pé, o Gerson. Olha só a cobrança. Carlos toca pela linha de fundo. Botafogo começa realmente com uma vitalidade impressionante. Mais um escanteio para a equipe da casa, que vai vencendo por 1-0. Gol de Renato na marca dos 7 minutos. 1 Botafogo, 0 Palmeiras. Passou por lá. Luciano. Odair, diga da Atena. Aproveitando para ouvir rapidinho, Gil, era essa a sua estratégia, esperar o Palmeiras e depois partir para o contra-ataque. Mas não esperava um gol tão cedo, né, Gil? Não esperava um gol tão cedo, mas o Palmeiras saiu com uma pressão muito grande, numa jogada individual do Renato, fizemos o gol, agora tem tranquilidade. E aí, Gerson, valeu bater palmas para o Renato, hein? Olha, Luciano, valeu. O Renato, eu sempre digo, encaixa como uma luva no meu time. Quer dizer, os grandes jogadores, logicamente. Agora, essa é a movimentação do Renato que eu disse ainda há pouco. O Gil gosta dele sempre pelo lado, né? No lado esquerdo ou no lado direito. Agora, ele é impressionante porque ele se mexe de uma tal maneira. Você vê onde é que ele está. Aí também é demais, mas está tudo bem. Ele se mexe aqui nas costas dos homens de meio do campo, perfeito? Puxa o contra-ataque
Agora, o problema é que quando ele está com a bola, tem que prestar muita atenção. Um encosta e o outro sobra, porque do contrário acontece o que aconteceu. Ele vai pela ponta, empurra embaixo da perna do defensor e vem embora. E de repente ele bate direto, como disse muito bem o Armando Nogueira, sem ângulo, e você também citou isso, e mete o gol. Quer dizer, então essa movimentação desse jogador é importante, eu dizia ainda há pouco, que ele arrasta os outros, ele chega com o meio do campo e ele facilita para o centroavante, no caso que é o Chicão. E a presença mais do Carlos Alberto Dias, que vem chegando junto no meio com o Pingo. É isso. E olha o Chicão. São dois goleadores que ficam ali na frente, são muito perigosos, tanto o Chicão quanto o Renato. Ainda o Botafogo trabalhando no campo intermediário ofensivo, vai vencendo por 1-0 o gol de Renato. Saiu com bola e tudo ali, né? Saiu. Arremesso para a equipe verde e branca de Parque Antártica, que toma um gol quando jogava bem. Diga-se de passagem. Palmeiras tomou um gol jogando bem. Ô Nelsinho, como é que é para um técnico tomar um gol quando o time está jogando bem? Nós temos que continuar jogando bem para procurar tirar essa desvantagem aí. Então agora que tem que manter uma tranquilidade, manter o posicionamento e procurar chegar ao gol. Tá certo. Lá vai o Odair pelo lado direito. O César Sampaio ficou esperando o cruzamento para a grande área. Já marcava a posição de quem? É dele mesmo, a posição do Amaral. Amaral estava em condição irregular, Luciano. Ele estava na marca do pênalti, hein? Infelizmente para o ataque do Palmeiras, que era bom, né? Bandeirantes, o canal olímpico. Chevy Fast Chevrolet. Venha conhecer os planos especiais de financiamentos e outras vantagens exclusivas. E hoje foram sorteadas as cidades que serão sedes da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, hein? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Uma delas é Orlando, né? Naquele parque mágico de Walt Disney. Beleza, o americano sempre compondo o espetáculo, o esporte, né? O lado promocional. Resta saber se a subsede é Miami. Bola colocada pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Palmeiras. Aí é deitar e rolar, não? Aí é deitar e rolar. Olha só o Palmeiras, olha só o Palmeiras. Insistiu com o Betinho na esquerda. Tentou cruzar, não conseguiu. Tiro de meta para a equipe do Botafogo. Na realidade, ele estava numa posição onde ele quis cruzar a bola para que a bola batesse no jogador do Botafogo e ele ganhasse o escanteio. Deu tudo errado. O gol do Renato foi o 12º gol dessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem média até agora de 1,57 na rodada. Já que você falou em média, o Brasil só está perdendo na média dos atuais campeonatos que estão disputados no mundo para a Inglaterra, que tem 2,54. A média de gols do Brasil é de 2,49. A Itália fica atrás com 2,13. A França com 2,07. A Espanha com 2,30. E a Argentina com 1,20. E o Odair não conseguiu pegar não, hein? Na bola, né? Que eu quero dizer. Tá aí o Botafogo. Carlos Santos. Sai jogando o Palmeiras com Tonhão. Biro. Já passando pela linha que divide o gramado. O César Sampaio vai se metendo ali pela meia esquerda. Virou Alexandre Rosa. Odair. Vamos ver o Betinho. Bom lance individual do Betinho. Vai chegando o Palmeiras. Tentou enfiar pro... Tá impedido de novo o Amaral, rapaz. Ele ganha por impedimento, hein? Vai o Botafogo. E agora? Cartão, tem que pegar cartão. Vai dar cartão pro jogador do Palmeiras, Biro. É uma falta absolutamente desnecessária e desleal do lateral esquerdo Biro. Desnecessária da forma que ela foi cometida. Porque o Renato ia fatalmente alcançar a linha de fundo e talvez até fazer o cruzamento. Mas foi um carrinho por trás, ele pegou o Renato e se ficar desconcertado, como aliás é rotina do lateral esquerdo Biro, a situação dele pode se complicar exatamente agora, porque vai ter a sua marcação dificultada pelo cartão amarelo que recebe no começo da partida. É o segundo cartão que o jogador Biro tem.
Chegamos à marca dos 14 minutos deste primeiro tempo em Caio Martins. 1 para o Botafogo, gol de Renato, 0 para o Palmeiras. E a diferença desse Biro pro Biro é que esse aí é só Biro, viu, Luciano? Ó, Renato, olha o Renato, atenção! A bola fica quicando na boca do gol. Quicando na boca do gol. Safa-se o Palmeiras. Lá vai o Botafogo, olha o tiro pro gol. Carlos não pega, ela passa. À direita, tiro de meta. Logo após o compacto de São Paulo e Atlético Paranaense. Estão jogando agora, Atlético Paranaense e São Paulo. Tá assim já. Eu não vou dizer o resultado, só para você ficar atento aí. Vou te contar, se o jogo começou na mesma hora em São Paulo, não deve ter começado. São Paulo... Começou antes, Luciano. Ah, bom, porque pelo amor de Deus, São Paulo aqui tá arrumando uma confusão com o Atlético Paranaense incrível. Vocês vão ver o compacto desse jogo, hein? Vale a pena. Você que gosta de gol, ou daí. Olha aí, Bahia. Boa triangulação, boa triangulação. Galeano. Aperta Betinho. Melhor para o lateral direito, Odenilson. Sai o Botafogo em velocidade. Se passar na velocidade, vai indo embora o Pingo. César Sampaio não deixou por menos, falta que favorece a equipe do Botafogo. E o Datena é o seguinte, toda cobrança de falta, o Chicão, ele leva uns 3 na marcação, hein? Principalmente porque ele é forte no cabeceio, tem 7 gols marcados até agora nesse Campeonato Brasileiro e está pertinho da artilharia. O Chicão está praticamente reabilitado para o futebol do Brasil depois da passagem por Curitiba. E a falta é perigosa e na característica do cruzamento pelo alto, Luciano. Veio gente de trás também, foi lá o René para a grande área, olha só a cobrança, atenção! Ainda o Botafogo, ainda o Botafogo. Carlos Dias. Odenilson. Ficou um pouco difícil agora porque o Galeano está marcando em cima, deu de ponta de bota pela linha lateral. Arremesso para a equipe do Botafogo. A partida em São Paulo, no Morumbi, começou às 20 horas e 30 minutos. Logo após, você vai ver São Paulo e Atlético Paranaense, com os melhores momentos. Vai sair jogando o Palmeiras. 17 minutos 30 segundos do primeiro tempo. É verdade, Gerson, que você começou a jogar aqui exatamente no canto do rio, não? Eu comecei aqui, exatamente nesse campo, que era a mesma coisa, só não tinha esses apartamentos aí em volta. Você vê o tempo, eu já estou no Varanda da Saudade, eu tinha 12 anos, eu estou com 51, faça a conta. Maravilha. E os apartamentos são todos dele, viu? Ah, são todos dele, né? O menino de visão, né? Deve valer um pouquinho mais morar do lado daquele Caio Martins, né? Já imaginou lá o cidadão na varanda? Pode sentar até numa rede, né, para ver o jogo. Numa noite tão agradável quanto essa. Lembra também o Parque Antártico em São Paulo. 1-0 Botafogo. E vai o Valber. E vai o Valber para a linha de fundo. Safa-se o Palmeiras com Márcio Santos. Aliás, com Alexandre Rosa. Agora é o seguinte, hein? Deram liberdade. Ele veio de trás. E a falta cometida em cima do Luiz Henrique. Só tocar um pouquinho mais, né, Gerson? Claro, exatamente. Esse pique, ele deu um pique da intermediária dele, é quase a meia-lua da grande área adversária. Não é o negócio esse, porque ele vai chegar e não vai ter peito ou perna para bater no gol. Ele tem que tocar. Vinha chegando no meio do campo com ele, tinha o Ivair na frente e ainda chegava o Amaral. E lá pelo lado direito vinha chegando o Odair. Tem que tocar a bola. A falta de muito longe, Luciano, e o melhor batedor desse tipo de falta é o Evair, e ele mesmo que vai tentar. Seria o Andrei, né, se estivesse jogando. Lateral esquerdo do Palmeiras que chuta forte, fortíssimo. Evair, mal. Bandeirantes, o canal olímpico. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. Quando
quando a gente vê uma falta desta, a gente lembra do Roberto Rivelino, do nosso querido Riva, né? Riva que está se aprontando para jogar sábado. Para jogar sábado em Atlantic City. Inclusive ontem no jogo lá em Barão de Cocais, ele entrou nos últimos 15 minutos só para apurar a forma física. Para jogar aquele jogo lá de Nova York. Ele sabe que o treinador está chegando. Ele sabe, ele foi treinar ontem, já sabia. Vamos jogar contra a Argentina sábado em Atlantic City. O futebol 5. Quero ver o que o Edu vai fazer com a bola. O Edu sabe das coisas. O Denilson deixou, Renato, vai embora, Renato passou pelo Amaral, tentava a tabela, é que a base da tabela se movimentou mal, no caso o Chicão. Odair. Vai brincar aí, meu filho, você vai tomar uma bola dessa aí, arruma um contra-ataque. Vamos ver o Palmeiras, César. Daqui a pouco eu queria saber da dupla aqui do Gerson e do Armando se está certo esse posicionamento do Luiz Henrique, viu? Porque o homem sabe tudo, mas está muito lá atrás. Agora veio com ela. Biro. Olha o César Sampaio. Betinho tá livre, amigo. Agora tem condição legal. Vai embora Betinho, desce bem o Palmeiras. Preste atenção, olha o cruzamento, afasta a zaga do Fogão. De novo o Palmeiras. Odair, mal. O Palmeiras está tendo problemas, o Luciano. Ele vem de 2 derrotas seguidas. O time, na hora da conclusão, realmente se perde um pouco, como foi agora o Ivair. A jogada foi boa, o cruzamento do Betinho certo para trás, mas na sobra o Odair extrapolou, né? Ô, Luciano, o que a gente observa é o seguinte: uma equipe que não tem uma boa meia cancha para criar situações, acaba forçando um jogador de talento como o Luiz Henrique a voltar para buscar jogo e tentar organizar qualquer coisa. Eu acho que tem que sair dos pés dele a organização das jogadas do Palmeiras. Daí porque ele recua. A verdade é o seguinte: está um jogo muito solto na meia cancha. As duas meia cancha, aliás, a do Palmeiras está encontrando até mais facilidade para evoluir, para penetrar do que a do Botafogo. Porque a meia cancha do Botafogo está se soltando muito. Eu não sei se é o entusiasmo do gol que nem merecia ter feito, ou se é uma característica do time. A verdade é que o time do Palmeiras, ele tem a meia cancha mais controlada quando o Luiz Henrique recua. Chegamos na marca dos 20 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o Botafogo. Gol de Renato na marca dos 7. Falta. Daquele lado. E a rigor, Luciano, você vê que é um jogo muito bem comportado, até do ponto de vista tático das duas equipes, modificado por um lance genial. E modificado por esse contra-ataque desse Palmeiras. Agora foi derrubado, vamos ver aonde. E tem que sair cartão também, hein? Na verdade, o cartão é óbvio nesse lance. Primeiro, porque o jogador do Botafogo puxou o Betinho pela camisa. E segundo, o árbitro não deu a vantagem. A segunda falta foi feita por trás. Olha a grande oportunidade para o Palmeiras buscar o empate aqui em Caio Martins. O goleirão do Botafogo está lá, o Ricardo Cruz. Bom goleiro, hein? Os dois pendurados da equipe do Botas, Jefferson, Douglas e Renato. Os dois com 2 cartões. Se o Andrei estiver assistindo o jogo, ele deve estar pensando: meu Deus, que eu tô lá para bater essa falta, hein? Que era no pezinho esquerdo, tava para ele. Evair na bola. O Odair tá com jeito de pedir a bola ali. Não. Presentearam o Botafogo e ainda arrumaram um contra-ataque. Olha só, o Renato vai embora sem bola, hein? Olha o lançamento para o Renato. Bela cobertura feita pelo jogador do Palmeiras, César Sampaio. Que Luciano, ficou aqui porque desceu todo mundo, né? Diga. Você tem razão. Além de perder o Andrei, que é um excelente batedor de falta, o Edu Marangon também, que é batedor de falta e artilheiro do time do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, também está fora pelo 3º cartão amarelo. Galeano. Luiz Henrique. Bem, Odair, Evair. Ficou entre 3 ali. O Evair não sabe fazer isso ali, não. O Denilson. Bom break do Pingo. O Denilson. Carlos Santos de novo. Chegou no carrinho, colocando pela linha de lado. Betinho, arremesso para o Botafogo. 1 Botafogo, 0 Palmeiras.
Logo após essa partida, você vai ver o compacto de São Paulo, Atlético Paranaense. Jogo que está sendo disputado no Morumbi. Lançamento do Carlos Santos, afastava na zaga Tonhão. Boa bola enfiada, boa bola enfiada. Saber se foi falta ali, hein? Porque o choque foi bravíssimo. O choque foi bravo, Eli Coimbra. Inclusive saíram os dois do departamento médico, doutor Alberto, médico do Palmeiras, e o doutor Lídio Toledo chegando um pouco mais devagar. O doutor Lídio acho que está com um probleminha no joelho, ele está meio... não está soltinho, mas o choque foi feio, Luciano. O choque foi bravo, realmente. E o Palmeiras descia rapidamente, diga. No aquecimento aqui no banco de reservas do Bota, Gilmar Francisco, zagueiro que veio do Cruzeiro de Belo Horizonte. Ele tem a camisa 14. Se o Márcio não tiver condição, ele será a opção do técnico Gil. E do lado de cá, o Jorginho também está no aquecimento, porque se o Nelsinho tiver que tirar o Luiz Henrique, o Jorginho já estará pronto. Ô Luciano, o Gerson, que é do ramo, olhou e disse, esse que recebeu o tostão do Botafogo dificilmente vai poder continuar. O Márcio está dizendo que não dá. O doutor Lídio está insistindo para ver se ele tem condição, mas pelo gesto à distância, ele está dizendo que não tem condição de continuar. É porque a pancada no Luiz Henrique não, porque o Luiz Henrique tocou e saltou automaticamente. E a perna do Luiz Henrique deve ter tocado, ou o joelho deve ter tocado na coxa do René. Se foi pancada no joelho, na canela, tudo bem. Agora, se foi tostão, se pegou direto na coxa, uma joelhada, olha, vou te contar uma coisa, e isso bota aí bem tratado, mais de 20 dias. Bom, apesar da circunstância, é sempre bom entrar num jogo, né, Gilmar? Nós estamos aí, estamos tranquilos, né? Acho que o jogo está muito bom para nós. E se o Márcio não tiver condições, eu estou aí pronto para poder entrar e cumprir o meu papel dentro de campo. Está sendo retirado na maca o Márcio Santos. Gilmar já está ali do lado do gramado. Doutor Lídio Toledo vem do lado. Botafogo momentaneamente com 10 jogadores. Daqui a pouco vamos ouvir a palavra definitiva do doutor Lídio de Toledo, mas está feia a coisa. Doutor, a princípio, qual seria a contusão? Contusão na coxa. Contusão na coxa do Márcio seria mais de natureza muscular a princípio, hein? E atenção, o médico do Palmeiras aqui está. O Luiz Henrique também levou uma pancada forte na coxa? Levou uma pancada forte no músculo anterior da coxa direita. Eu pedi para dar um sinal, se caso ele não aguentasse, porque às vezes pode ter uma ruptura, né, numa pancada forte dessa. Mas eu disse que vai continuar. Parece que está bem. O jogador do Palmeiras está bem. A bola sai daquele lado, arremesso para a equipe do Palmeiras. Olha só a pancada onde é que foi. Por enquanto, gelo. E você viu o jornal Bandeirantes hoje? Beleza, não? Parabéns a Marília Gabriela e toda a equipe de jornalismo da Rede Bandeirantes. E todos os dias você tem o comando da Gabi à frente do jornal Bandeirantes. Odair. Galeano 1, Botafogo 0, Palmeiras. Por enquanto o Botafogo com 10, porque não se decidiu o Gil, né? Mas parece que o Márcio vai voltar, hein? César Sampaio. Biro. Não pode atrasar e atrasou, mas chegou tarde o Amaral. Não tem condição, né, Márcio? Não tem condição mesmo. Foi pancada forte, né? Dividi com o Luiz ali, bateu o joelho forte na minha coxa. Tá a possibilidade até de andar, né? Vai entrar Gilmar na equipe do Botafogo. César. Evair. Biro. De coxa. Evair. Bom lançamento pro Biro. O Luiz acompanha, 2 na bola. Foi bem o time do Botafogo. Renato. Bom lançamento do Renato. Ele toca fácil na bola, né? É aquele detalhe. Já imaginou se ele fosse ajuizado ou não? Porque saber jogar ele sabe e muito. E muito. E agora se não tivesse foi falta, juízo, hein? Talvez não fizesse essas coisas caóticas que ele faz, né?
Diga, Datena. Não foi falta esse lance, não. O jogador do Botafogo cavou muito bem. É uma falta perigosa pela característica de cruzamento à boca do gol. O São Paulo Futebol Clube, nossa senhora, o que o São Paulo está fazendo no Morumbi? Você vai ver logo depois. Olha o Renato na boca do gol, passa pelo Chicão. E a bola sai pela linha de fundo. O Gerson está aqui só olhando, vibrando. Você mantém ainda aquele amor pelo São Paulo, Gerson? Claro, é o meu tricolor, rapaz. Meu coração tem um pedaço lá. É isso. Eu fui bicampeão lá. Foi no banco. No jogo decisivo, no banco. Exatamente, ajudei a moçada no bicampeonato. Que é isso? É meu tricolor, rapaz. O Gerson conseguiu jogar até no banco contundido contra o Guarani. Foi um negócio incrível aquele jogo. Olha só, o Dair cruzou na boca do gol, saiu o goleiro na cabeça do centroavante do Palmeiras. Embora o goleiro Ricardo Cruz do Botafogo não seja um goleiro de grande estatura, muito alto, ele foi muito bem, teve boa impulsão, pegou a bola em cima da cabeça do Evair. Aí o Gilmar, né, número 14. Entrando no lugar do Márcio. Odair, 1 para o Botafogo, 0 para o Palmeiras. Palmeiras insiste daquele lado. Luiz Henrique. Galeano, olha o Betinho colocado ao seu lado. Limpou Betinho para quem vem de trás. César Sampaio, Renato cortou. Sai o Fogão. Passa Renato sem bola, abraçou ali de qualquer jeito o jogador Carlos Dias. Luciano, você sabe que o Botafogo ainda pode esnobar. Que ele tem Valber, que é um grande zagueiro também. Ele ainda pode colocar um lateral, não, no caso, se ele precisar, ele pode colocar um lateral esquerdo e passar o Valber para a zaga central ou para quarto zagueiro, que é um tremendo de um jogador. Agora, se você me permite uma coisinha, Luciano, eu acho que para o Palmeiras sair desse rolo que ele está no meio do campo, porque o meio do campo do Botafogo concentra muito jogador, principalmente os dois cabeças de área marcando muito, Jefferson, ora Pingo e Carlos Alberto Santos. Agora um detalhe, Odair pelo lado direito, Galeano apoiando e Luiz Henrique um pouco mais na frente. Olha o Chicão, grande chance, Carlos, espetacular! Na bola chutada pelo Pingo. Grande defesa do goleiro do Palmeiras. Botafogo chegou lá mais uma vez com perigo danado. Detalhe. Qual é que é? Olha o Renato. Detalhe que vai embora o Renato. Ia. O carrinho duro, meu Deus do céu. Carrinho duríssimo da Atena, duríssimo. Tinha que expulsar, o Biro já tem o cartão amarelo, ele deu o carrinho com a perna em cima, jogada clara, nítida de expulsão do lateral esquerdo do Palmeiras, está completamente atabalhoado. Ele foi escalado para a função de tentar barrar o Renato, não está conseguindo, a garoto ainda e perdendo a cabeça. O detalhe é que o Márcio Santos, além de sair de campo, acabou recebendo o cartão amarelo por aquela jogada em cima do Luiz Henrique. Ah, tá certo. Quando ele mostrou o cartão amarelo, foi pro jogador que estava do lado do campo. O Zé Roberto Reis deve estar conversando com o lateral esquerdo do Palmeiras, dizendo, não vou dar mais o cartãozinho para você, porque você estaria expulso. Agora, se ameaçar dar um carrinho, vai sair. É, foi feio o carrinho. Cobrança para a equipe do Botafogo. Carlos Dias. Fechado, Carlos. Deu um tapa na bola. E não saiu não, hein? Olha a dificuldade que fica ali para o jogador Carlos Santos. Para Luiz Henrique. Tá frio o zagueiro do Botafogo, tem esse detalhe, hein? Outra falta, reclama bastante Carlos Dias. Cobrança para a equipe do Botafogo. Vamos para 33 minutos. 1-0. Deixou Pingo. Lançamento lá para a grande área. Olha o toque do Chicão para o Renato. Ajeitou. Não. É aquele detalhe que a gente dizia. Realmente, se ele tivesse tudo no lugarzinho, era um gênio. Ele hesitou nesse lance e acabou cometendo um jogo perigoso em cima do Alexandre Rosa, pegou
na boca do estômago a tentativa de meia bicicleta que desnecessariamente o Renato ia amando, né? Ele perdeu o pique da bola no primeiro lance. Se ele bate de primeira, fatalmente faria o seu segundo gol no campeonato, que seria o gol de número 20 do Bota nesse campeonato. O Bota, que tem 19 gols, com esse que o Renato marcou, é o segundo melhor ataque do campeonato, atrás apenas do Vascão, que tem 21 gols marcados. Vamos aproveitar a paralisação para ouvir o técnico Nelsinho do Palmeiras. Nelsinho, tá meio complicado o jogo, não tá? Nós precisamos aproveitar mais esse espaço que nós estamos tendo. O Botafogo tem que sair também e essas arrancadas que nós estamos dando tem um pouquinho mais de toque de bola e não correr tanto com a bola como estamos correndo. Bandeirantes, o canal olímpico. Droga Nova Bauru. Entregas e aplicações em domicílio. Aberta dia e noite. Avenida Rodrigues Alves, 884, fone 34 3000. Vai se recuperando lá o Renato. Placar de 1 para o Botafogo, 0 para o Palmeiras. Luciano. Diga. Aproveitando para ouvir o Gil. Tá bom o jogo pro Bota, né, Gil? É bem disputado. O Palmeiras jogando duro, porque está numa situação difícil. O Botafogo tem tomado conta das ações. Só ter cuidado na subida do Odair. E o Luiz Henrique está caindo muito nas costas do Carlos Alberto. Já mandei o recado para posicionar melhor. Vai voltando o Renato. César Sampaio. Virou Tonhão. Daí para Odair. Lançamento para Galiano. Carlos Santos cortou, voltou para César Sampaio. Betinho. Biro. No mano a mano, vem Renato. Levou vantagem o Botafogo, levou vantagem. Zé Roberto Reit errou. Bandeirantes, o canal olímpico. São Judas Tadeu, à vista ou a prazo, sempre o menor preço. Luciano, o que leva um juiz internacional com a experiência do nosso árbitro a cometer um erro tão infantil desse, porque a vantagem foi evidente? Renato. O lance no detalhe da tela, não dava a impressão que ele cometeria a falta, hein? E que não cometeu a falta. O jogador do Botafogo parece que se atirou. É verdade, o Evair reclamou exatamente tendo essa mesma impressão da jogada e acabou tomando o cartão amarelo, camisa 9 do Palmeiras. É o primeiro cartão do Evair. Vamos acompanhar a cobrança da falta, é praticamente um escanteio, ajeitando ali o jogador com a número 10, as costas, Carlos Dias. Chicão na grande área. Olha o perigo, a bola foi chutada pelo Gilmar que entrou, hein? Foi o Gilmar. E o Zé quer parar o jogo de novo. É uma transmissão da Bandeirantes para você, mostrando as emoções do Campeonato Nacional. Logo após, o compacto de São Paulo e Atlético Paranaense. Odair. Luiz Henrique. Saiu com bola e tudo, Luiz Henrique. Ô, Luciano, deixa eu dar uma paletadinha aí. Lá por aquele setor, para sair, eu dizia ainda há pouco, para sair desse miolo de Botafogo aí, que está muito bem plantado, muito bem postado o Botafogo aí na meia cancha, Palmeiras tem que sair lá pelo lado direito, o apoio do Odair, a chegada do Galiano e o Luiz Henrique um pouquinho mais na frente. Aqui pelo lado esquerdo, o apoio do Birubiru, a chegada do Amaral e a presença do Betinho. Eu estou achando só uma coisa, que o Betinho e o Luiz Henrique, normalmente, eles estão ou pela meia direita juntos, ou pela meia esquerda. Então, um pouquinho mais atrás, o outro um pouquinho mais na frente. É um espaço muito curto. Um jogador marca esses dois grandes jogadores, Betinho e Luiz Henrique. Então é preciso esticar um pouco mais essa marcação de meio do campo, principalmente de intermediária do Botafogo. Vamos ver a cobrança, Jefferson tá para lá. Lançamento pro Chicão. Todo mundo procura o Chicão, né? Olha a sobra. O Jefferson ficou aqui no círculo central esperando. Tem condição legal. Se pegar, complica para o time do Palmeiras. Olha o cruzamento para a grande área. Sai o Carlos. No próximo dia 5 de abril, a segunda etapa da Fórmula Indy para você. Direto de Phoenix,
5 da tarde, dentro do Show do Esporte, transmissão ao vivo, circuito oval de Phoenix. O líder do campeonato, Emerson Fittipaldi, quebrou o recorde de Phoenix nos últimos treinamentos com o seu Penske 92. Biro. Alexandre pro Tonhão. E a bola tocada no círculo central. Renato só indicou a posição para onde a bola seria jogada. Ele falou, eu avisei, Biro. Foi seguro, hein? Mal, Amaral. O Amaral não acertou muito no jogo, não, hein? Betinho, olha o problema. O árbitro já tinha paralisado, marcando posição irregular do ataque do Palmeiras. Aí o Evaí ainda está tentando reclamar alguma coisa com o Zé Roberto Reit, mas o árbitro já tinha marcado antecipadamente. Wagner Pereira Cardoso é o nome do Amaral, ele não tem nada de Amaral. Esse nome de Amaral, ele levou porque disse que ele era muito parecido com o nosso Amaral lá da seleção de Master. É um jogador do Ituano, está emprestado por $10 mil ao Palmeiras até o final do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras quiser contratá-lo, paga mais $150 mil. Mas nem com o Amaral ele se parece, tem esse detalhe também, viu? Precisa arrumar uma outra explicação. Betinho. Tá difícil pro Betinho. Betinho tá bem marcado. Quando ele pega na bola, sempre tem 2 jogadores. Renato saiu mal. Galeano. Boa bola tocada para Luiz Henrique. Fica difícil pro Palmeiras aí nessa área. Não consegue lá. Chega. Vira de um lado, vira do outro. Tem marcador. Vai embora, Renato. Vai embora, Renato. César Sampaio. Biro. Vamos para 41 minutos deste primeiro tempo. Bandeirantes, o canal olímpico. Chevy Fast Chevrolet. Venha conhecer os planos especiais de financiamentos e outras vantagens exclusivas. O Luciano, tem uma jogada estratégica aí do treinador do Botafogo, imagino eu, que é destacar o Renato para cair um pouco pro lado de cá, porque o lateral esquerdo do Palmeiras não tem mais condições, ele está pendurado, ele não tem mais condições de fazer foul em ninguém, o lateral esquerdo, o Biro. Então o Renato está caindo um pouco para cá, porque ele deve disputar a bola com excesso de cautela. Bola de graça para a retaguarda do Palmeiras. Vamos caminhando para o final deste primeiro tempo em Caio Martins. 1 para o Botafogo, Renato aos 7 minutos, 0 para o Palmeiras. E além do Jorginho, que nós já citamos, o técnico Nelsinho tem Ivano para o gol, Marques para a lateral, Dida para a lateral esquerda e Marcinho atacante. Desce Biro. Cruzamento lá para o Evaí, saiu o goleiro bem. Sai bem Ricardo Cruz. Dia 27, Gata Verão Rio Preto, na sede social do Clube de Campo Monte Líbano de Rio Preto. O dia a dia, muita informação, muitas reportagens, turismo, você tem alimentação, enfim, você tem Ofélia depois do dia a dia, vale a pena. Jefferson atrasou, e atrasou mal, Betinho. Boa bola enfiada do Betinho para o Luiz Henrique. Na área para o Evair, olha a chance do Palmeiras para Luiz Henrique, que também fazer uma tabela linda demais, o Evair. A melhor chance do Palmeiras, fácil. É verdade. E agora o Biro acertou a cabeça do jogador do Botafogo. Mas não foi com intenção. Foi sem querer, Luciano. Foi sem nenhuma intenção de fazer isso. Tanto que o Zé Roberto Reit mandou que ele se afastasse do lance, que não ia acontecer nada com ele. Bandeirantes, o canal olímpico. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. Tá pedindo para sair de maca, chamou o líder de Toledo ali. É que o Pingo levantou, se dava a impressão que ele tinha se recuperado e ele estava atordoado. Caiu de novo quando o Birubiru foi se desculpar com ele. Então o árbitro pediu para que ele fosse retirado fora da cancha para ser atendido pelo Dr. Lídio Toledo. Foi sem intenção, mas que pegou, viu? Não, pegou na testa do jogador. Pegou sim, pegou na cabeça dele.
aí o jogador do Botafogo. O Botafogo já teve um jogador inutilizado ali, o Márcio Santos, né? E aí, doutor? Tá tonto, você levou uma pancada no rosto, ficou tonto. Tá legal. O líder simplifica logo. Leva uma pancada e tá tonto. Eu diria que ele tá desacordado. Eu também, viu? Odair. Chega tarde, Galeano. Chega tarde, Galeano. Melhor para o jogador do Botafogo, Carlos Dias. Bom lançamento, Carlos Dias. Duas fintas, Valber para a área, Carlos Chicão. Chegava, Chicão. Vai se recuperando o Pingo e ele é um jogador muito importante no esquema do Botafogo. Por essa razão, Pingo, tá tudo legal? Tá tudo bem, já disse ele. Pergunta o dia e o campo onde ele está também, tem isso. Ô, Luciano, tem gol lá no Beira-Rio na partida Inter e Bahia. Vamos acompanhá-lo com J. Júnior. Marquinhos, joga lá dentro, Gerson! Gerson, o artilheiro. 47-50 do primeiro tempo do Beira-Rio. Marquinhos colocou na cabeça do Gerson. Tá aí, portanto, 1 para o Inter, 0 para o Bahia. O Renato tá machucado, hein? Tá mancando faz tempo, há uns 5 minutos que o Renato tá mancando. E vamos ver se ele tem condição de continuar no segundo tempo de partida. E aqui, ô Eli Coimbra, o Palmeiras quase empata o jogo, hein? É um tiro longo do César Sampaio, a bola bateu na trave. A bola bateu na trave pro Palmeiras. Pois é, rapaz, saiu o gol lá em Porto Alegre e aqui quase o Palmeiras empata. Ah, estão mostrando? Ah, bom, você está mostrando, ótimo, porque eu não tenho retorno, então sorte nossa. Menos malte, como diz o gaúcho. Agora já voltamos para cá? Já. Betinho. Vai terminar o primeiro tempo, viu, José? Pode terminar. Tempo regulamentar esgotado. Vamos ver se o Renato volta para o segundo tempo. Ele fez um golaço, 1-0 Botafogo. E vai embora o Botafogo de novo. Mas não dá para o Renato se mandar porque está correndo. O que ele quis meter de trivela? Ele quis meter de trivela de pé esquerdo. Bandeirantes, o canal olímpico. Circo Espacial. Última semana em Prudente. Espacial, o circo do ano 2000. Trabalhava Jefferson. Carlos Dias na corrida, vai ganhar Chicão, bateu pro gol, Carlos! Que é o artilheiro, né? Entra na área e já bate com as duas. Zé Roberto Rádio já olhou o relógio. É que a partida teve muitas paralisações, ele está acrescentando. É verdade, lá em Porto Alegre também. César Sampaio parece que não tá enxergando o César Sampaio, olha lá. Tá pedindo para sair, diz que tá mal. Tá embaralhando tudo, diz o César Sampaio. Esse problema é antigo do César, hein? Um jogo lá em Santos aconteceu isso com ele, depois de uma pancada, lembra? De vez em quando embaralha, né? E ele não teve pancada nenhuma, eu não sei o que realmente está acontecendo com o César Sampaio. Ele nem sabe o que está acontecendo. Ô César, o que houve, filho? Cabecei a cabeça do Carlos Alberto. Tá girando tudo. Ele cabeceou a cabeça, num lance que talvez a gente não tenha percebido, Luciano. Aproveitar para ouvir o Renato. Tem condição de continuar ou não, Renato? Tem condição de continuar? Não sei, meu tornozelo tá muito dolorido, muito inchado. Belíssimo gol, hein, Renato? Mais uma vez. Obrigado, também acho que foi um belíssimo gol. Ter dado sorte, né? Mas eu acho que isso é importante, espírito de luta de toda a equipe, todo mundo tá correndo, todo mundo tá pegando. Esse é o Botafogo que vai chegar. Tá machucado, camisa 7, é dúvida para voltar ao segundo tempo. Qual é a dificuldade maior que o Palmeiras está encontrando nesse jogo? Não só nesses jogos, em todos os jogos. A gente tem sido surpreendido no início da partida. E isso faz com que a gente vá um pouco desesperadamente para o ataque e a gente não consegue combinar nada dessa maneira. Termina o primeiro tempo em Caio Martins, 1 para o Botafogo, 0 para o Palmeiras. Mas veja você como é que é o futebol, né? O Botafogo fez o gol quando o Palmeiras jogava bem, numa jogada individual belíssima do Renato. Teve mais uma chance de gol e o Palmeiras meteu uma bola na trave.
Quer dizer, para o segundo tempo, para os 45 minutos finais, tem muita coisa que pode acontecer. E eu chamo a sua atenção, depois do jogo, nós teremos direto de São Paulo os melhores momentos de São Paulo e Atlético Paranaense. Tricolor hoje impossível no Morumbi. Bandeirantes, o canal olímpico. Frente do Palmeiras, 1-0, um golaço de Renato Gaúcho. Intervalo também no Beira-Rio. Lá em Porto Alegre, por enquanto, Inter 1, Bahia 0, gol marcado por Gerson. E no Morumbi, o jogo começou mais cedo e já vai chegando ao seu final. E o São Paulo eu não vou dizer não. Vocês vão curtir esse compacto de São Paulo e Atlético Paranaense logo depois de Botafogo e Palmeiras, tá legal? Acompanhe agora os principais lances do primeiro tempo de Botafogo 1, Palmeiras 0, com a narração de Luciano do Vale. Vamos lá. Olha a cobrança curta. Bom lance dele. Olha só, invadiu sozinho, cruzou. Gol! Espetacular! O homem sabe tudo. Renato, o da Atena. Um grande lance de quem conhece, de quem tem a marca do craque. Ele primeiro criou a jogada, acreditou na bola, foi ao fundo da cobrança do escanteio. Ele tocou sem ângulo na saída do goleiro Carlos. Um gol só dele, o segundo gol de Renato do Botafogo neste campeonato brasileiro. Golão, Luciano. Olha só a cobrança, Carlos toca pela linha de fundo. Botafogo começa realmente com uma vitalidade impressionante. Ó, Renato, olha o Renato, atenção! A bola fica quicando na boca do gol. Quicando na boca do gol. Safa-se o Palmeiras. Lá vai o Botafogo, olha o tiro pro gol. Carlos não pega, ela não pela passa. À direita, tiro de meta. Betinho tá livre, amigo. Agora tem condição legal. Vai embora Betinho, desce bem o Palmeiras. Preste atenção, olha o cruzamento. Afasta a zaga do Fogão. De novo o Palmeiras. Odair, mal. O Palmeiras está tendo problemas, o Luciano. Ele vem de 2 derrotas seguidas. O time, na hora da conclusão, realmente se perde um pouco, como foi agora o Ivair. A jogada foi boa, o cruzamento do Betinho certo para trás, mas na sobra o Odair extrapolou, né? César Sampaio. Biro. Não pode atrasar e atrasou, mas chegou tarde o Amaral. Não tem condição, né, Márcio? Não tem condição mesmo. Foi pra cada forte, né? Dividir com o Luiz ali, bateu o joelho forte na minha coxa. Tá impossibilitado até de andar, né? Olha só, o Dair cruzou na boca do gol, saiu o goleiro na cabeça do centroavante do Palmeiras. Embora o goleiro Ricardo Cruz do Botafogo não seja um goleiro de grande estatura, muito alto, ele foi muito bem, teve boa impulsão, pegou a bola em cima da cabeça do Evair. Odair pelo lado direito, Galeano apoiando e Luiz Henrique um pouco mais na frente. Olha o Chicão, grande chance, Carlos, espetacular! Na bola chutada pelo Pingo. Grande defesa do goleiro do Palmeiras. Botafogo chegou lá mais uma vez com perigo danado. Bandeirantes, o canal olímpico. Botafogo e Palmeiras, vamos lembrando a você que o Campeonato Brasileiro terá um jogo apenas no meio da semana. São Paulo e Corinthians fazem o Clássico Paulista em jogo adiado da 9ª rodada. A partida será disputada quarta-feira no estádio do Morumbi. E na quinta, você vai poder conferir os melhores momentos a partir das 8 da noite dentro da nossa faixa nobre do esporte. Bem, são 22h19. Vamos voltar para a cidade de Niterói para as emoções do segundo tempo desse jogão de bola. Por enquanto, o Fogão na frente, 1-0 em cima do Palmeiras. E voltamos com Luciano do Vale. Tô bem, voltamos sim. Luciano. Você tá com o reloginho um pouquinho adiantado, viu, André? Não é por nada não, acho que é por causa do fuso da Austrália. Diga, são 22h17 agora. Bom, eu tô aqui no vestiário do Botafogo, a grande expectativa em relação à volta do Renato. E o Pingo também saiu contundido. Tá legal, Pingo? Meio tonto ainda. Eu tô um pouco tonto, mas eu vou tentar agora no início do segundo tempo.
Creio que não vai ter problema, né? Só um pouco de dor de cabeça, mas vou forçar para que eu possa continuar na equipe. O Pingo volta, mas não volta 100%, está com tontura e o Renato deve voltar também. Ele tá sendo feito uma bota aqui do Renato. A contusão é do tornozelo e o Renato volta também, mas não volta 100%. Aí, Chicão, estão fazendo uma proteção do tornozelo do Renato ali dentro. Ele levou um pisão, né? E está fazendo a proteção com o Dr. Lídio. Mas ele volta tranquilamente. Pelo menos ele volta, viu, Luciano? Se ele não tiver condição, a primeira alternativa que tem, já estava no aquecimento, é o jogador Vivinho da equipe do Bota. Muito bem, um abraço à TV Tocantins, canal 10. Lá no Pará, né? Beleza. TV Tocantins, um grande abraço. A TV Tribuna de Recife, a nossa querida TV Tribuna, alô Recife. Parece que agora, depois dos problemas todos que os pernambucanos viveram, parece que a coisa está mais fácil, está mais tranquila. Bom, a você de Salvador que está vendo o jogo, né? Está vendo o jogo do Bahia. O Bahia vai perdendo para o Inter 1-0. E a você de todo o estado do Rio Grande do Sul, que está vendo o jogo daqui e vai ver de mais tarde o Internacional que está ganhando de 1-0. Parabéns ao torcedor colorado, hein? Você vê como é que são as coisas. Houve uma época no Rio Grande do Sul que Grêmio e Inter foram duas forças juntas. Em outras oportunidades o Grêmio disparou e o Inter ficou. E agora é a vez do Inter. Dispara o Inter, o Grêmio está na divisão de acesso. Mas parece que vai chegar lá também. Bom, Palmeiras vai voltando e pelo jeito César Sampaio ficou embaralhado ou não? Ele ainda não voltou. César Sampaio, deixa eu perguntar pro professor. Professor César vai voltar? Vai voltar. Vai voltar sim, o César Sampaio ainda se demora um pouco nos vestiários. E a novidade que surgiu por aqui, eu conversava com o Datena no intervalo, muita gente dizia que a bola bateu na cabeça do César Sampaio. Conversei com o Carlos agora, o Carlos me disse que a bola realmente bateu, resvalou na cabeça do César Sampaio. Mas quando o César sair, eu vou perguntar diretamente a ele. É apenas uma questão de ilustrar mais alguma coisa do lance. Chegou a pegar. Do Renato, né? Que você quer chegou dizer. a pegar. Quem estava atrás do gol, exatamente atrás do gol, disse que a bola realmente desviou no César Sampaio, mas segundo o Wright, está anotado na súmula, inclusive, o gol para Renato do Botafogo. Muito bem. É bom a gente esclarecer sempre, né? Bom, o Gerson e o nosso querido mestre Armando Nogueira, o que eles discutiram nesse intervalo, trocaram de ideias. Se eles estão falando do jogo, o jogo foi bom demais nos primeiros 45 minutos. Né? Gostaram do jogo? Vamos ver lá o mestre Armando primeiro. Claro que, diz o Gerson, o mais velho primeiro. Tudo bem, é o prerrogativa da idade. A minha observação é a seguinte, é um jogo aparentemente bem comportado, mas um jogo muito acidentado. Eu anotei aqui. O Márcio Santos saiu com um tostão na coxa direita, numa jogada delicada. O Pingo teve um knockdown numa entrada do Biro. O César Sampaio, que ninguém sabe em que circunstância, ele disse que bateu cabeça com cabeça, também teve um knockdown, ele saiu tonto do campo. A verdade é que o jogo de repente ficou tumultuado por esses fatos, inclusive o nosso César Sampaio. Renato. Só ver o César Sampaio ali, Armando. Vai falar. César já está bem de cabeça, já não está mais tonto? Esses refletores estão meio embaralhados, né? Vamos ver se... Me diz uma coisa, realmente a bola bateu na tua cabeça no gol do Renato? Bateu, ele chutou e bateu na minha cabeça e entrou. Hein, Gerson? O que nós conversamos aqui algumas coisas até relacionadas com o futebol do passado, mas uma observação que a gente deve fazer é que uma equipe como essa do Palmeiras, que tem um jogador talentoso como o Edu Marangon, que é um jogador de toque, um jogador que conduz a bola, que organiza, quando esse jogador não está em campo, ele deixa um pouco na viuvez um jogador como o Luiz Henrique. Eu acho que ele está fazendo falta à equipe do Palmeiras. Hein, Gerson? Eu concordo com você plenamente. Agora, acho que, disse e vou repetir, a saída do Palmeiras pelas laterais. Odair, Galeano, Birubiru, Betinho e Amaral. Não adianta puxar o Ivair para jogar e o Ivair lançar. Para quem? Vai entrar sozinho o Luiz Henrique, vai entrar sozinho o Amaral? Não é bom negócio. Segundo, o finalzinho do primeiro tempo, o Botafogo perdia o meio do campo. E o meio do campo do Botafogo só sustentou o jogo no início do jogo, depois daquela força toda do Palmeiras, quando começou a tocar e a soltar mais rapidamente a bola. Eu acho que
tanto o Gil quanto o Nelson chamaram a atenção exatamente desses dois setores, quer dizer, setor do Palmeiras de meio do campo, setor do Botafogo, para tocar mais rapidamente a bola. Se ela sair mais rapidamente daí, tudo acontece com muito mais facilidade. Começa o segundo tempo aqui em Niterói. 1 para o Botafogo, 0 para o Palmeiras. Placar do primeiro gol do Renato. Foi para a súmula, gol do Renato, apesar do desvio do César. E foi descoberto também no intervalo do jogo, né? Odair. Luiz Henrique. Galiano. Esqueceu a bola o Galiano. Vai o Fogão, Chicão. Disparou, invadiu, bateu, olha o gol, fora! Numa descida fulminante do Botafogo, logo no início da partida, Chicão, Eli Coimbra. Uma bola muito bem metida pelo jogador de número 10 da equipe do Botafogo. O Jefferson Douglas meteu uma bola linda. O Chicão entrou, bateu. O Birubiru apertou, fez o que pôde para evitar. O tiro saiu ao lado direito da meta do jogador Carlos. Foi um bom ataque do Botafogo. Começou com tudo, Botão. E olha o zagueiro do Palmeiras ali. César Sampaio. Perdeu o César. E fez falta. Foi falta do Tonhão. Marcou o árbitro José Roberto Reit. Botafogo quase fez o segundo gol ali. Deixa eu colocar o pingo nos is, Luciano. O 10 que fez o passe foi o Carlos Alberto Dias. Beleza. Bom, e tá caído o Jefferson Douglas. A maior atração do Botafogo nesse jogo de hoje é, sem dúvida, o doutor Lídio Toledo com a sua careca reluzente. O Lídio está em forma física. Vamos aproveitar que o jogo está interrompido? Não está, não. Daqui a pouco eu vou dar as cidades escolhidas para serem sedes da Copa do Mundo de 1994. E já já nós vamos ouvir o professor Júlio Mazei, que hoje estava nevando em Nova York. E ele saiu de downtown para sua cidade, pertinho ali, são 30 minutos na grande Nova York. E não chegou em casa até agora o professor Mazei. Ou a neve é uma grande desculpa, ou realmente está feia a coisa. Vai sair Renato da equipe do Botafogo, não deu, apesar da bota de proteção do tornozelo do jogador Renato. Doutor Lídio, o Renato não tem realmente condição, está fazendo sinal ali. Levou uma pisada no tornozelo naquele lance e, apesar da imobilização que nós fizemos, ele está sentindo. Então vamos tirá-lo. Vai sair Renato, não tem a menor condição de continuar na partida. 1 para o Botafogo, 0 para o Palmeiras. O Palmeiras, se acertar um pouquinho, pode engrossar o jogo, hein? Betinho. Luiz Henrique, ainda mais sem o Renato. O Botafogo vai perder muito. César Sampaio. Desce César Sampaio, se mete Luiz Henrique, boa bola pro Betinho. De primeira seria lá pro Amaral. Chicão de cabeça. Vivinho, camisa 15, conforme a gente já havia informado, entra no lugar de Renato, Luciano. E o Renato vai pro último lance, hein? Vai embora o Renato, vai embora o Renato. Precisa ver se ele tem pé de apoio para cruzar. Cruzou para a grande área. Eu, se fosse ele, já saía ali, né? Até que ele cruzou bem, diante das circunstâncias e de como ele está. Até que ele cruzou bem. Cruzou bem. Tem gente que não tem nada no tornozelo, não acerta um cruzamento desse. Galiano. 1-0 Botafogo. Você acompanha aqui a faixa nobre do esporte. Na quarta-feira tem um jogão, hein? Itália e Alemanha. Quarta-feira às 8 da noite. As duas seleções. Odair. César Sampaio. Falta cometida pelo Jefferson. Vai entrar quem da Atena? Eu confirmo, camisa 15, Vivinho, ponta Vivinho, aceso Vivinho da equipe do Bota. Vai sair Renato mesmo, e a gente vai bater um papo com o Renato na passagem aqui no vestiário, para onde eu estou me dirigindo com mais calma. Enquanto isso, o Palmeiras vai cobrar a falta. Odair colocado nas proximidades da grande área. César Sampaio passou por ali, o Evair pediu, foi lá para dentro também o Alexandre. Olha só, olha o toque de cabeça passando acima da meta do Ricardo Cruz. Luciano. Oi. Aproveitando para ouvir o Renato, até que tentou, mas não deu, né, Renato? Não deu mesmo. Primeiro tempo eu tentei a bicicleta, o adversário caiu sobre meu tornozelo, inchou muito. Tá muito dolorido. Tentei fazer a proteção, esquentar o local. Não deu mesmo, uma pena, porque o jogo tava bom. Preocupa já pro jogo contra a Portuguesa sábado em São Paulo? Pode preocupar, né, que eu não tô conseguindo nem caminhar, vamos ver. Aí o Renato foi naquele lance do primeiro tempo com o Alexandre Rosa.
Voltou Gilmar, a bola para o goleiro Ricardo Cruz. Renda do jogo, 28.655.000 cruzeiros para um público pagante de 5.645 espectadores. Então encolheu aqui também, né? Encolheu, lógico. Encolheu. Mas todo dia a gente fala a mesma coisa, Luciano. É o que você estava dizendo, todo dia. Os problemas são os mesmos. Olha o goleiro do Palmeiras, o Carlos. Mas gozado, se todo dia a gente fala a mesma coisa, se todo dia a gente denuncia o fato, por que será que não acontece nada, hein? Alguém deve estar achando engraçado esse tipo de coisa, né? Ou alguém se beneficia de vez em quando, sei lá eu, não é possível. Ou sempre, né, Luciano? É lógico, para não dizer isso, né? Tem um nome, impunidade isso aí. Bola tocada pelo Jefferson. O Denilson daquele lado. Ih, rapaz, o Vivinho entrou acesíssimo, hein? Cruzamento é bom. Olha o Chicão! Gol! Dele, artilheiro da linha de fundo, é meio gol pro Chicão. E aí que entra a jogada do ponteiro. Essa sim, jogada de ponteiro. Foi na linha de fundo, levantou em diagonal para trás, tirou o goleiro do caminho. Chicão de frente para o lance. Testou. 2, Botafogo, 0 Palmeiras, Eli. Uma jogada que a gente pode considerar, Luciano, como perfeita. Tanto na parte feita pelo jogador Vivinho, quanto na conclusão do jogador Chicão. Tudo perfeito. Chicão subiu bem, de olho aberto, cabeceou contra Carlos, não deu a Carlos a mínima chance de defesa. É o 8º gol de Chicão no Campeonato Brasileiro. Ele passa a vice-líder da artilharia. Luciano, a observação que eu gostaria de fazer é que eu estava me preparando aqui, abrindo o microfone para fazer o seguinte comentário. Esse Vivinho muda a hierarquia, que o Renato é muito melhor jogador do que ele, mas o estilo é o mesmo, é o estilo do ponto agressivo. E nisso ele foi lá e provou que agora o gol do rapaz, do nosso Chicão, foi exemplar como cabeceio. Olha o Palmeiras, é Bahia. E a falta cometida em cima dele, Gerson. Mas essa é a jogada típica de ponteiro, né? Exatamente, essa é a jogada do ponteiro. Agora eu só quero colocar uma coisa. O Chicão, você falou 3 ou 4 vezes no Chicão no primeiro tempo. Finalzinho do jogo, uma bola que ele entrou pela esquerda e chutou. Mas olha a presença do artilheiro. Meteu na área, ele está lá e conferiu tranquilamente. Agora, o Vivinho tem esse detalhe. Por isso é que o Gil, de vez em quando, tira o Renato, ou movimenta o Renato para o outro lado e bota o Vivinho. Por quê? Se o Renato jogasse exatamente, digo pelo aquele setor, meia direita e ponta direita como o Vivinho, primeiro que ele tem mais velocidade e mais bola. Tá certo? É por ali, ó. O jogo, e o Palmeiras também. Eu disse ainda há pouco, é atacar pelas extremas, porque os dois laterais sabem apoiar. Olha o Vivinho na linha de fundo para trás. Saiu a bola. Saiu a bola. Saiu a bola. Foi o Vivinho, com 30 anos, veio de Uberlândia, Minas Gerais, rodou muitos clubes cariocas e é, indubitavelmente, um dos jogadores mais velhos em campo. E, Luciano, os jogadores do Palmeiras que se habilitam pelas extremas, tá certo? O fazem com muita assim, cerimônia. Tem que fazer certo, como fez o Vivinho. É assim. Olha a cobrança do escanteio para a equipe do Botafogo. 2 para o Botafogo, 0 para o Palmeiras aqui em Caio Martins. Carlos, saiu bem, Carlos, saiu bem. Ele já vai bater rapidinho. Para quem, Carlos? Não tinha ninguém lá na frente. Ele tentou puxar um contra-ataque, chegou Gilmar. É uma transmissão da Bandeirantes para você na faixa nobre do esporte. Na quarta-feira, um grande clássico do futebol mundial. De um lado, a seleção campeã do mundo, Alemanha. Do outro, a Itália. Jogo que você vai ver às 8 da noite na faixa nobre. E o jogo vai ser disputado, se não me falha a memória, em Milão. Mas é na Itália. Evair. Bola recuada pelo lateral direito, o Denilson. Luciano. Oi. Ô Gil, me diga uma coisa, tá muito melhor do que você esperava, né? Eu acho que mais o desespero do Palmeiras, né? O Botafogo muito aplicado taticamente, determinado, dando gosto de ver jogar. E nas contas do Bota, esse resultado cai como uma mão no açúcar, viu, amigo?
porque em 10 jogos teria que fazer 10 pontos e consegue 2 importantíssimos contra o Palmeiras. E nas contas do Palmeiras, esse resultado é péssimo. O Palmeiras ainda falta jogar contra Corinthians, Santos, Portuguesa, Bahia e Salvador, Cruzeiro em São Paulo, Goiás em São Paulo, Náutico em Recife, Atlético Paranaense em São Paulo e Sport em Recife. Portanto, 9 jogos dificílimos tem o Palmeiras. Falta do Tonhão, são 18 pontos que estão em jogo. Nós estamos exatamente na metade do campeonato. Para se classificarem os 8 que irão para a grande disputa do título brasileiro de 92. O campeonato tá bom demais, viu? Tá bom demais. Você imaginou se fosse tudo organizadinho, a bilheteria funcionasse? Ia ficar ótimo, né? Ficar ótimo. Olha o time do Botafogo. 2-0, Fogão. Isso. Ih, rapaz, vai complicar para o Palmeiras de novo. Vai sair o cruzamento lá para a grande área. Olha o Chicão. O Jefferson tá pedindo. E é ele quem ficou com ela. Vamos ver o Palmeiras, vamos ver o Palmeiras. Contra-ataque pode ser bom. Lá vai Betinho. Falta. Falta cometida pelo Jefferson. Podia até sair um cartãozinho pro Jefferson. Já está no aquecimento o Marcinho, ponto esquerda para entrar no Palmeiras. Olha o Luiz Henrique. Se o Palmeiras fizer um gol, Odair, boa bola para a grande área. Olha o toque de cabeça, Ricardo Cruz. Bem, Ricardo Cruz. Bem, hoje tivemos o sorteio das cidades que serão sedes da Copa do Mundo. Washington, Los Angeles, Chicago, São Francisco, Orlando na Flórida, Boston, Detroit, Nova York e Dallas. Essas são as cidades escolhidas para as sedes da Copa do Mundo de 1994. Vamos ver o ataque do Botafogo que ganha por 2-0. Já o Mazei vai contar como é que foi o sorteio. Tiro de meta. O nosso querido professor Júlio Mazei deve ter presenciado o sorteio, ou soube, e já chegou. Parece que estava nevando aí, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Luciano do Vale. Boa noite, ouvintes da televisão Bandeirantes. Não, a neve caiu hoje pela manhã, 4 centímetros aqui em Nova York, mas está tudo bem agora à noite, Luciano. Realmente eu estive no Waldorf Astoria participando e presenciando a escolha das 9 cidades americanas que irão sediar a Copa do Mundo de 94. Havia uma dúvida que seriam 12 ou 8, mas a FIFA optou por 9. E você acertou quando você disse aí, antes de eu entrar no ar, São Francisco, Los Angeles, Dallas, Orlando, Washington, Giant Stadium, New York, New Jersey, Boston, Detroit, pela primeira vez um estado coberto na Copa do Mundo, Detroit, Silverdome em Pontiac, em Chicago, Soldier Field em Chicago. Beleza, professor. Tá aí, portanto, a primeira notícia muito importante no comentário do Mazei, que acompanhou o sorteio hoje. Pela primeira vez numa Copa do Mundo, teremos um estádio coberto, né? Detroit. Tem um detalhe acerca desse estádio. Ele tem grama artificial, a grama será retirada e vai ser plantada grama natural. O senhor confirma isso, né, professor? Quer dizer que vamos tirar a grama... Está confirmado isso e o estádio em Detroit, só para você ter uma ideia, é uma capacidade para 72 mil pessoas, 794 num estádio coberto, com ar-condicionado. O treinador pede que temperatura que é para jogar, etc, Luciano. Você sabe como é que é isso aqui, né? É verdade, professor. Que maravilha. Bom, então, só para encerrar sua participação, por sinal muito boa na nossa transmissão, é que o Palmeiras está tentando fazer o primeiro gol. O Botafogo está ganhando 2-0 aqui em Caio Martins. Vamos ver só esse ataque, professor. Deixa eu matar a saudade aí. Olha o cruzamento do Odair. Tocou de cabeça lá, foi o Tonhão. César Sampaio. É o Luiz Henrique. Não é o César, é o Luiz Henrique. Odair. Vamos ver. Já o Mazei vai contar mais coisas pra gente. Olha que esse contra-ataque do Botafogo pode sair rapidinho com o Chicão. Se ele virar do outro lado, ele tem exatamente o Vivinho. Já passando aí pro campo ofensivo. Boa bola tocada pro Chicão. E Mazei, o Botafogo pode fazer o terceiro gol. Ainda Chicão bateu pro gol à direita do Carlos. Tiro de meta para o Palmeiras. Grande Chicão. Bem, Mazei, já ficou definido qual é o estádio da abertura e qual é o estádio do encerramento da Copa, professor? Essas decisões serão tomadas a partir de julho, a partir do Congresso da FIFA, que será realizado em Zurique, em princípios de julho. Então,
Então nós teremos no final de julho a definição onde serão realizados todos os jogos da Copa, inclusive a abertura e também o jogo final. Há uma expectativa de que o cerimonial de abertura será separado dos primeiros jogos. Você lembra que todos os campeonatos do mundo, o cerimonial de abertura é o mesmo logo antes do jogo inicial. Parece que eles estão querendo sábado, por exemplo, ter a abertura e no domingo o jogo inicial, porque a abertura está sendo programada e vai ser dirigida pelo grupo do Walt Disney. Então estão querendo fazer um outro dia para a televisão no jogo de abertura. Mesmo porque teremos uma outra bilheteria à parte, né? Lógico. Ainda mais com o grupo do Walt Disney fazendo a abertura da Copa do Mundo, imaginamos o show que será oferecido. E para não abusar muito do senhor não, que aliás sábado nós estaremos aí em Atlantic City, ao seu lado, com a seleção de Masters. Mas aí, alguma novidade nesse sorteio? Alguma coisa importante ficou definido? Quer dizer, são definitivamente escolhidas as cidades, são essas 9 mesmo, não teremos vistoria, isso não depende mais de vistoria, quer dizer, já está definido que a Copa vai ser jogada aí mesmo, né? Há ainda uma expectativa, porque existem 2 estádios que necessitam realizar algumas modificações. Por isso, a FIFA e o comitê organizador da Copa aqui nos Estados Unidos decidiram que 3 cidades ficarão como cidades reservas caso esses 2 estádios não estejam na altura das exigências da FIFA. Então 3 estádios ficarão na reserva caso aconteça alguma coisa para os 9 outros estádios que estão já praticamente definidos, mas ainda há uma expectativa da possibilidade de ser substituído por uma outra cidade. Mas 98% serão essas 9 cidades. E essas 3 cidades incluiria a cidade de Miami com o Joe Robbins Stadium, que aliás eu estou estranhando que ficou fora dessa escolha, professor. Olha o Palmeiras aí, professor, seu Palmeiras quase mais tiro de meta. Por que o Joe Robbins Stadium não foi para essa relação aí, professor? O Joe Robbins Stadium, Luciano, como você sabe, e desde que nós fizemos lá a terceira Copa Pelé em janeiro do ano de 90, do ano, sabe, de 91, era forte candidato, mas como o Joe Robbins Stadium agora é sede de uma nova equipe da Liga Profissional de Beisebol, que é o Florida Marlins, então essa equipe começa a jogar em 1993 na temporada de beisebol, que coincide com a temporada da Copa do Mundo. E naturalmente eles não querem parar durante 2 meses no ano de 94, quando já apenas estão iniciando uma nova fase da sua vida. Então por causa disso, Luciano, infelizmente o extraordinário Joe Robbins Stadium não foi escolhido. Muito obrigado ao grande professor Júlio Mazei, muito obrigado, excelente essa série de informações. O Armando está mandando um abraço, o Gerson, o nosso querido Datena, o Eli Coimbra. E agora uma falta para o time do Palmeiras. E eu tenho a impressão que esse estádio escolhido em Orlando foi onde a seleção de Masters jogou, não? Aquilo não é lá, professor? É o Citrus Bowl, é o mesmo estádio que a seleção de Masters jogou há alguns anos atrás. E eu tenho a impressão que se o Brasil se classificar, ficará em Orlando. Beleza, olha só, informação quentíssima. Se classificar, o Brasil deve ficar em Orlando, tem informação do professor Mazei. Muito obrigado, um grande abraço, a gente se vê no próximo final de semana em Atlantic City. Já vi que eu tenho que levar uma roupa quente, que tá nevando, a coisa tá brava. Grande abraço ao professor, beleza, professor? A todos vocês, obrigado. Obrigado. Olha o Botafogo tentando a marcação do 3º gol aqui em Caio Martins. Vamos ver o Vivinho, engatou uma quinta lá. E a bola recuada para o Carlos. Está aí, portanto, são informações importantíssimas, diretas de Nova York, fornecidas pelo professor Mazei, que presenciou o sorteio hoje, ou pelo menos o anúncio no Waldorf Astoria. Quer dizer, Orlando e o Brasil tem chance de classificar, de ficar na Flórida. Simplesmente a não inclusão do Joe Robbins em razão do time de beisebol. Você vê como é que é a história, como é que é organizado, né? Não é fácil, não.
Diga, alguém tem mais alguma coisa aí Eu embaixo? tenho uma informação, enquanto a gente ouvia com detalhes as informações do professor Júlio Mazei, aqui o técnico Nelsinho colocou o jogador Marcinho, número 16, em lugar de Amaral, e agora vai colocar Marques, jogador de número 13, provavelmente em lugar de Odair. E o placar permanece 2, Botafogo 0 para o Palmeiras. Voltava ali o jogador Luiz Henrique. Chicão. Deu falta, deu falta. É uma transmissão da Bandeirantes para você. Direto de Caio Martins. Até agora Botafogo 2, Palmeiras 0. César Sampaio. Odair. Boa bola para o Ivair. Tentava Luiz Henrique. Acompanha Gilmar. Deu certo, hein? Ele girou e deu certo. Jefferson. 2-0 é sempre um resultado meio enganoso. Olha só o Carlos. Que bola rolada para o Chicão. Chegou Tonhão para cortar. Para a felicidade ali da retaguarda do Palmeiras. Tá sentindo o camisa 11 do Bota, olhou aqui pro Dr. Líder e falou, fica aí, amigo, não tem mais ninguém para trocar, não. Evair, o Marcinho tá pela meia, Betinho. Boa bola rolada pro Odair, o Palmeiras insiste, o Palmeiras luta muito. Odair. Boa bola de frente, Evair, de frente, bateu pro gol, Ricardo Cruz. Portanto, o tempo vai passando, as coisas vão melhorando, né? E você vê que uma Copa do Mundo será disputada pela primeira vez num dos locais com um estádio coberto. É a evolução do tempo, né? São os sinais do tempo, né, Gerson? É verdade. Eu dizia aqui pro Armando, estádio coberto, com ar condicionado, um jornal e uma cerveja, o que você quer mais? Vai ver jogo, malandro? É brincadeira isso? Dá vontade até de jogar, né, Gerson? Dá vontade até de jogar e até de assistir, né? Num lugar confortável, tranquilo. É outra história. Tem não. o valet parking, você chega com o teu carro, entrega. É outra história, não. É organização. Você vê que estão, como disse bem o professor Mazei, vão tirar o jogo que não tem nada com a festa, com a estreia, com aquela coisa toda. Quer dizer, é uma outra organização, é um outro mundo, não? É outro mundo, sim. Jefferson. Vivinho. Odair. Que já vai sair daqui a pouco para a entrada de Marques. O técnico Nelsinho pediu para o Max caprichar bem nos cruzamentos. Ele está apostando num gol de cabeça para reagir o Palmeiras de Evair. O Palmeiras está avançando a zaga. O Palmeiras está indo pro tudo ou nada, mesmo porque não tem mais o que perder, né? Está perdendo por 2-0, 3-0 ou 2-2, já viu que fica melhor, né? Chicão. Palmeiras que colocou uma bola na trave no primeiro tempo. Passou liso, Vivinho. Passou liso. Chicão. Vivinho, que tabela, tá impedido, marcou bandeira. Numa tabela progressiva, bonita. Bandeirantes, o canal olímpico. Droga Nova Bauru. Entregas e aplicações em domicílio. Aberta dia e noite. Avenida Rodrigues Alves, 884, fone 34 3000. Nosso abraço para o Alcedo Ferreira, esse palmeirense. Doutor Alcedo, que está vendo o seu Palmeiras, infelizmente, está perdendo por 2-0, né? Ricardo Fúfaro. Ô Max, a orientação do Nelsinho para você, para caprichar no cruzamento, apostar na cabeçada de Bahia. E também sair mais, quem tá sobrando espaço, começar a sair mais para direita. Ser mais até mesmo ter um ponta aí. Quero de marcar. Já passamos da marca dos 20 minutos do segundo tempo aqui em Caio Martins, 2-0 Botafogo. Botafogo quer mais um, hein? Boa bola atacada. O Chicão tá livre, Mas tentou fazer o Carlos Alberto Dias. Ele não viu o Chicão, Luciano. Ele não teve a visão que você teve. Ele não teve. O Chicão bate palma para ele, porque tá 2-0, tudo bem. Boa, Carlos Alberto Dias. Mas, na verdade, ele tinha que lançar o Chicão. Exatamente. Ele não teve a visão que o Luciano teve, mas ele é obrigado a ter.
porque ele dominou, como você disse muito bem, girou, aí é o toque final. Ele mete na cabeça ou no peito do Chicão, por trás do zagueiro, Tonho. Aí o Chicão mete o gol dele ou não. Mas ele tem visão para isso, porque ele é um grande jogador, ele toca bem e ele é obrigado a ver a posição que ele joga, ele é obrigado a visualizar tudo e não um pedaço só. Olha a falta que favorece a equipe verde e branca de Parque Antártica. Galeano. O Betinho está aí pela meia direita. O Luiz Henrique está mais dentro da grande área. Betinho, vai Betinho, vai Betinho. Para Luiz Henrique. Zé Roberto está em cima do lance. Falou para o Luiz Henrique, pode levantar que pênalti não aconteceu. Vem o lateral esquerdo. E para o Ricardo Cruz, Bandeirantes, o canal olímpico. Este Chevrolet, venha conhecer financiamentos e outras vantagens exclusivas. Uma saudação toda especial ao secretário Bernard Rasman, nosso grande Bernard, estava aqui no Rio de Janeiro, nos encontramos. A ele, ao nosso general Agenor, ao coronel Pimenta, coronel Adair, todos que estão voltados ao lado do governador de Brasília e ao lado até do presidente da República, o presidente Collor, para que se traga a Fórmula Indy para o Brasil, para Brasília, na segunda prova da temporada do ano que vem. E vou dizer uma coisa para vocês, do jeito que o Emerson está andando, do jeito que o Piquet vai andar, do jeito que o Boesel vai andar, nossa senhora, uma prova em Brasília vai ser o supra-sumo, supra-sumo. Eles estão afim mesmo, não é brincadeira não. E tem uma vantagem o Autódromo de Brasília, ele é plano, então você pode fazer um oval curto de 1 milha, tem essa grande vantagem. Além do que é capital, além do tempo, tem tudo, né? Tem tudo, né, mano? E além do que tem o nome do Piquet. É, tem isso. Que está na Indy. É aquele corredor que corre em casa, no seu quintal, né? Os Andretti não correm em Nazaré no seu quintal, o Piquet vai correr no quintal dele em Brasília. E eu acho que Brasília deve disputar essa chance de ter a Indy lá, porque todo grande evento que Brasília puder levar para lá é importante para o seu lobby, no sentido de levar os Jogos Olímpicos do ano 2000 para Brasília. Do ano 2000, que seria o máximo. E Luciano? Fala, Gerson. Mais um detalhe dentro dessa notícia que você deu. E podem contar, isso eu assino embaixo, e podem contar com o apoio do general Agenor Homem do Carvalho, que é um homem voltado para o esporte, do esporte e outra coisa. Joga futebol bem, hein? Joga, e é de Campinas. Tem essa grande vantagem. Exato, eu conhecia aqui no Rio. É também o Luciano. Exatamente, eu conhecia aqui no Rio. É um homem voltado para o esporte, gente da melhor qualidade. Tiro de meta para a equipe do Botafogo, placar de 2-0 em Caio Martins. Logo após você vai ver o que o São Paulo aprontou em cima do Atlético Paranaense. A gente não está dizendo só os números, mas está na cara o que aconteceu, né? Olha só, Becão, tá valendo ali um troféu. O René. Tonhão. Vamos caminhando para a marca dos 30 minutos. Tem tempo, Palmeiras. O Palmeiras, se fizer um, Botafogo no jogo. Sem o trocadilho, né? César Sampaio. Até ali vai bem. Toca aqui, toca ali. Dali pra frente, amigo. É um sufoco. Saiu o Pingo. Vivinho. Se manda o lateral direito. Odenilson. Chicão fica parado ali na meia direita. Daqui a pouco ele engata uma quinta. Vai lá pra grande área. Olha lá. Olha lá. Se a bola chegar no pé dele, tá aí o Chicão. De primeira. Olha a tabela. Chegou o Chicão. Dividiu. Mas o homem é um perigo, ele. Bom, o Alexandre Rosa meteu um bico nela para evitar maiores problemas e dor de cabeça, preocupação, essas coisas todas. Porque o Chicão tá deixando o Alexandre Rosa e o Tonhão de cabelo em pé. Bom, pelo antidoping do lado do Botafogo, Jefferson e Odemilson. Do lado do Palmeiras, Evair e Amaral. Tenta apertar o Marques. Sai o Palmeiras, sai o Palmeiras. Betinho. Betinho tem a camisa mais escura, do jeito que ele corre, amigo. Transpirou, né? Falta. Levantou rapidinho, já cobrou o jogador. Marcinho.
Vai embora o Palmeiras. Olha, a jogada é boa, cortou de um lado, cortou do outro. Meu Deus do céu, Galiano. Fez o certo. Ficou de frente pro gol, preferiu o lançamento. Ainda o Palmeiras com Marques. Já avisou Evair lá no segundo pau. Olha o Evair subindo para trás pro Galiano. Fez tudo certo o Evair agora. Arremesso para o time verde e branco de Parque Antártica. O que a gente observa, Luciano e Gerson, é que são duas equipes com características psicológicas diferentes. O Botafogo até com excesso de confiança e o Palmeiras em crise de autoconfiança. É uma equipe que não se define quando chega na área, na entrada da área, não se define para buscar o gol. E o pior de tudo isso que o Armando falou vai ser o jogo contra o Corinthians, né? Próximo Olha jogo só. do Palmeiras. Olha o Evair, ajeitou, bateu. Agora Betinho, boa chance, fintou para trás. Marques dá um bico nela, põe pela linha de fundo. Da Atena. Quando o Betinho tocou, fez de forma curta, tocou curtinho. O Max não tinha, já que dividiu com o Jefferson Douglas, meteu um bicão, quase furou a bola, mas não deixou. Ser uma jogada muito perigosa, Luciano. Bandeirantes, o canal olímpico. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. Todos os dias à frente do jornal Bandeirantes, Marília, Gabi e Gabriela. Aliás, no cara a cara, a Gabi deu um show com o Nanini e o Lato Raca, não? Aliás, os dois também são excepcionais. E se passa ali, ia pegar a defesa toda aberta. Tá aí o time do Botafogo. Que triangulação. Tá aberto. Vai sair o cruzamento para trás ou não? A jogada era do Pingo. Arremesso lateral para a equipe do Botafogo, que vence por 2-0. Lá em Porto Alegre, Inter 1, gol de Gerson, 0 para a equipe do Bahia. E a falta, hein? A bola vai ser colocada no chão ali, pertinho do bandeirinha. Nesta quarta-feira, Itália e Alemanha para você na faixa nobre. Um jogão. Vamos ver como é que estão os campeões do mundo. E vamos ver a Itália em casa, pegando a Alemanha. Cruzamento. Ganhou a jogada o Marques. Falta feia, falta feia. Falta feia. Intermediária, campo defensivo do Palmeiras. Esse jogo é o 13º jogo entre equipes paulistas e cariocas. Um empate Fluminense e Portuguesa. 6 vitórias cariocas com essa do Botafogo, 7 e 5 de paulistas. Amarelo para o Gilmar Francisco da equipe do Bota. Luiz Henrique. Parou, olhou. Betinho fez o giro. Evair fechou. Boa bola enfiada. Vamos ver do lado de lá. Marcinho entregou para o Galiano. Bateu pro gol. Taca na zaga do Botafogo. Desvia. Escanteio para o Palmeiras. O Palmeiras começa realmente a acreditar que pode fazer pelo menos um da Atena. Jogada linda, digna do luar dessa noite maravilhosa carioca. Depois, se o diretor de TV puder dar um corte ali, olha que lua linda, típica do Rio de Janeiro. Boa jogada do Verdão. É a lua que está saindo da lua cheia e é minguante, evidentemente. Essa é a lua dos apaixonados. É. Essa nossa transmissão, Luciano, tem uma dose certa de humor e até uma dose certa de lirismo, olha aí. É verdade. Os nossos repórteres, eles amam muito. O arremesso lateral é para o time do Palmeiras. Olha que beleza. E aqui é o seguinte, pediu, tocou, ganhou lá. A lua lá. Galiano, bem Galiano, bem Galiano. Saiu o cruzamento para o Evair, mas não tem ninguém. Está sozinho entre 3 jogadores do Botafogo. Aí é difícil. Sai o Fogão. Jefferson. César foi na bola, o César tomou bem. Sem bola, Evair, o Marcinho fechou. Boa bola ajeitada para o Galiano. O Galiano recebe todas de quase mão beijada, né? Porque o Evair sobe e cabeceia para trás.
Só que agora tá livre, hein? E o Vivinho tá na frente, o Chicão tá no comando e a coisa vai se engrossando pro Palmeiras. Diz o José Roberto Reit que ele se jogou. Eu também achei que não houve nada, hein? Sinceramente. 33 minutos, 40 segundos do segundo tempo. 2 Botafogo, 0 Palmeiras. Se o Palmeiras tiver que reagir e tentar um empate, tem que ser agora. Boa bola, boa bola. Marques na linha de fundo. Escanteio. Escanteio. Aí estava no primeiro pau esperando o cruzamento. Sozinho. Bandeirantes, o canal olímpico. São Judas Tadeu. À vista ou a prazo, sempre o menor preço. Olha a cobrança para a equipe do Palmeiras. Marcinho vai de pé esquerdo. Boa bola, boa bola. Tem que organizar o Palmeiras na sua volta, hein? Pingo. As costas do Pingo lançou o jogador Carlos Santos. Marques. Evair. Foi com a mão? Não, impedimento. Marcou a posição irregular aqui. Pelo menos as notícias boas para o Palmeiras, para o jogo contra o Corinthians. O Toninho volta o Edu, o Andrei e o Daniel. Esses jogadores estavam cumprindo o terceiro cartão e o Toninho está recuperado de uma contratura muscular. Luciano. Vamos ver esse ataque do Palmeiras. Vamos ver esse ataque do Palmeiras. Descendo o César Sampaio. Pode se meter ali Luiz Henrique. Do lado direito está o Marques. Boa bola diagonal para o Marques. Vai para a grande área. Cruzou aí, não deu certo. Tiro de meta. Diga. Tem mais gol lá no Beira-Rio, na partida Inter e Bahia. Estava 1-0 para o Inter. Vamos ao gol com J. Júnior. Olha o Ronaldinho, tirou o zagueiro, olha a chance, olha o gol, vai tocar para o Marcelo. Gol do Bahia. Marcelo empata o jogo a 40 minutos do segundo tempo no Beira-Rio. Numa jogada toda do Naldinho, entregou com açúcar para o Marcelo. 1-1 aqui em Porto Alegre. Contra-ataque mortal do Bahia. 1-1 aos 40, amigo. É brincadeira ou não? E aqui falta em cima do Evair de frente para o gol. 1 para o Inter, 1 para o Bahia. Bandeirantes, o canal olímpico. Droga Nova Bauru. Entregas e aplicações em domicílio. Aberta dia e noite. Avenida Rodrigues Alves, 884, fone 34 3000. Aí a maior cobertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona para você, com a equipe de esportes da Rede Bandeirantes. E além dos Jogos Olímpicos, antes, né? Nós teremos os pré-olímpicos de basquetebol feminino em Vigo, onde vamos ver se as nossas meninas finalmente conseguem uma classificação. Elas merecem, é uma geração que merece. E depois, os marmanjos lá em Portland. Olha o Palmeiras. Tá mal o Evair cobrando falta, tá mal. Ô Luciano, você está falando em classificação, nós temos que dar parabéns para o nosso boxe, hein? 5 classificados para a Olimpíada. Impressionante, impressionante. E sem comida, também tem esse detalhe. O Carolo inventou lá uma química de laranja com ovo. Por isso que eu digo, já imaginou o dia que o Brasil comeu ou não? O dia que o Brasil tiver tudo direitinho que os outros têm, que nascem, tomam leitinho, né? Porque nós não temos essas coisas. De vez em quando surgem esses monstros. 5 pugilistas. Parece que o sexto, o super pesado hoje também poderia buscar a classificação, hein? Porque no super pesado não vão os 2 finalistas do pré-olímpico, só vai o ganhador. Evair. Bem lembrado ali, bem lembrado. Olha o Evair. Saiu o cruzamento, olha o gol do Palmeiras, Ricardo Cruz, espetacular! Se passa a bola é gol, Gerson. Exatamente, Luciano. Agora, um detalhe, o Palmeiras está perdendo 2-0. O Palmeiras chegou um pouco mais, porque tem que chegar, você disse muito bem. Perdido de 2, perdido de 1000. Ele tem que chegar. Ele aperta um pouco mais o meio do campo do Botafogo, que está perdido. Não dá 2 toques na bola o time do Botafogo. Olha aí. Tem que tocar a bola. Está ganhando de 2-0. O Palmeiras é quem tem que correr. Agora, o Palmeiras ganhou mais moral, ganhou gás a partir daí. Está tocando bem a bola e começou a pressionar o time do Botafogo. Quer dizer, já está merecendo pelo menos um golzinho o time do Palmeiras. Vai o Palmeiras, vai o Palmeiras. Cartão amarelo para Carlos Alberto Dias, vai Palmeiras. Luiz Henrique.
Vira, meu filho, vira. Biro. Finalmente o Biro apareceu no jogo no segundo tempo. E vai ir numa bobeada danada do jogador Carlos Santos. E dá-lhe Galeano. O Galeano realmente não tá com essa bola toda, não. Pra quem? Tonhão. É que o jogo vai chegando ao seu final. Tem mais aí uns 6 minutos, 7 minutos. Mas se o Botafogo dessa essa colher de chá pro Palmeiras há mais tempo. Luiz Henrique. Boa bola. Daqui a pouco tem São Paulo e Atlético Paranaense para você. Os melhores momentos lá em São Paulo e Atlético. Não. É que terminou o jogo, Gerson. Já estava perguntando já estava fazendo aqui quantos? Não, mas terminou já. Bola fora, arremesso lateral para o time do Botafogo. Bandeirantes, o canal olímpico. Chevy Fest Chevrolet. Venha conhecer os planos especiais de financiamentos e outras vantagens exclusivas. Marcelo. Luciano. Diga, Datena. Bem, Gil, confirmando essa vitória é uma vitória importante, principalmente em projeção à classificação do Bote e o próximo jogo já em São Paulo contra a Portuguesa. Estamos pensando já em Portuguesa, que falta um pouco mais de 4 minutos. Uma partida definida logo no início do segundo tempo, onde o Botafogo foi melhor. Deixa eu ver o Nelsinho aqui, que tentou tudo, né, Nelsinho? Mas parece que não vai dar para ganhar, né? Tivemos chance, acho que não tivemos um posicionamento na frente que pudesse chegar. Mas pelo menos tentou, né? Marcinho. Odenilson. 2-0 para o Botafogo. No próximo dia 5, direto de Phoenix, a segunda etapa do Mundial de Fórmula Indy. Ao vivo para você. E chega o Botafogo ao vivo. Chicão Carlos sobe lá. Fora da grande área. Vai levando o César Sampaio. Marques. Vai se tornando um hábito o evento esportivo à noite, né? Na faixa das 8. Todo mundo vem, fala, que beleza, que opção, que maravilha. Você vê, para quarta-feira tem Itália e Alemanha, só isso. Às 8 da noite. Droga Nova Bauru. Entregas e aplicações em domicílio. Aberta dia e noite. Avenida Rodrigues Alves, 884, fone 34 3000. Betinho, bem Betinho, bem Betinho. Palmeiras até ali é ótimo. Mas como o gol não tá ali. A partir de agora estamos juntos, né? Inclusive o Rio, né? Acabou lá em Porto Alegre. Atrasaram o jogo aqui, nós não temos culpa. Um abraço a você do Rio de Janeiro, um abraço a você da Bahia. O torcedor baiano deve estar contente. 1-1, que é o quê? Lá do Inter. Olha o cruzamento. Tá aí o Palmeiras, afasta a zaga sem querer. A bola bateu na cabeça do jogador do Botafogo. Tá 2-0 para o Botafogo. Um gol de Renato, belíssimo, e outro belíssimo gol do Chicão. Bom, e o Palmeiras, que veio pela primeira vez de ônibus para um outro estado, vai voltar logo após o jogo. Os jogadores vão jantar e devem chegar em São Paulo por volta de 7 horas da manhã. Bandeirantes, o canal olímpico. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. A nossa saudação a você, torcedor do Botafogo, do Rio de Janeiro, as outras torcidas que têm nos acompanhado. Nosso muito obrigado pela audiência. Foi como disse um companheiro nosso hoje aqui, a Rede Bandeirantes agora é in no Rio de Janeiro, não é out, é in. É que nem o Hotel Comandatuba Transamérica, é Hotel In. O Hotel do Armando Nogueira em São Paulo, Hotel Transamérica, é Hotel In. O Armando tá jogando golfe agora. São Judas Tadeu, à vista ou a prazo, sempre o menor preço. Eles não tem mais mistério nenhum pro Armando. Não. Ele está procurando mistério no outro esporte. E olha o mistério aí do Chicão, bola tocada pela linha de fundo, escanteio para o Botafogo. Cobrança do lado esquerdo, 2 Botafogo, 0 Palmeiras. No próximo sábado, a seleção de Masters, os grandes ídolos brasileiros, os grandes ídolos argentinos estarão lá em Atlantic City. Vamos ter um jogão lá.
Só espero que o meu garoto Rivelino esteja com aquela canhota dele boa, com o Edu também, Luiz Pereira, Romeu, Amaral, Paulo Sérgio. Amaral tá um raio, né? Olha o lançamento no campo de ataque para o Luiz Henrique. E a bola atrasada para o Ricardo Cruz. Bom, completando o Bota, tem sábado em São Paulo a Portuguesa, mas fora de casa tem ainda Paysandu, Internacional, São Paulo e Guarani. Em casa, Vasco, Goiás, Santos e Bragantino. Vai terminar aqui no Rio de Janeiro, 2-0 Botafogo, numa grande vitória que dá uma certa tranquilidade para o Gil, para os seus comandados. Compensação, Palmeiras fica numa situação dificílima. Circo Espacial. Última semana em Prudente. Espacial, o circo do ano 2000. Pouquinho, São Paulo e Atlético Paranaense. Vocês vão ver o que o São Paulo fez, tá? E a gente se encontra sábado em Atlantic City e depois lá em Phoenix com a segunda prova, quando o Emerson Fittipaldi vai dar um show no oval também, ok? Bandeirantes mostrando agora a beleza, o charme de Cléo Brandão. Alô, Cléo. Alô, Luciano. E terminou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Em Porto Alegre, Internacional 1, Bahia 1. Bem, Niterói, você viu aí a vitória do Fogão em cima do Palmeiras, 2